Aí eu comecei a chorar, ele tava no banheiro, eu comecei a passar mal mesmo. Aí ele saiu correndo, disse, o que tá acontecendo? Eu comecei a chamar, eu falei, você é médico, eu derrubei o celular, porque eu fiquei muito nervosa, eu quase tive um treco. Foi real. Ele, calma, respira, fica calma, o que tá acontecendo? Aí eu mostrei o celular pra ele. Aí ele olhou assim pra mim, me abraçou, aí eu começava a tremer, desesperada. Eu comecei a tremer muito, assim, falei, meu Deus. Aí eu liguei pra minha mãe, aí minha mãe, calma, o que tá acontecendo? Eu falei, é coisa boa, não é balé, coisa boa. O que foi, você tá grávida? Eu falei, ainda não, é porque eu tô querendo ter um filho, né? Aí todo mundo que eu fui contar tava achando. Aí eu, você tá grávida? Eu, ainda não. Ela, você passou em medicina? Eu falei, passei. Aí ela começou a chorar do outro lado. Aí eu já fui ligando pra todo mundo. Fui ligando pro pastor e eu não quis ligar pro WhatsApp. Oi, tudo bem? Aí, o que foi, minha filha? Tá me ligando 9h30 da noite? Eu falei, então, só te liguei pra você dar parabéns pra mais novos estudantes de medicina. Ele, ai, meu Deus do céu! Aí, coisa, né? Já fui falando com todo mundo, foi indescritível. Eu fiquei muito nervosa, porque foi muito surpresa. Assim, acho que na frente do computador, você tá mais assim, né? E, né? Eu fiquei muito nervosa, mas foi muito lindo. Foi muito emocionante. Meu nome é Jean e eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal do Mato Grosso. E vim aqui dizer pra vocês que o Léo, tipo, é um cara sensacional, tipo, ele te ajuda pra caramba. Me ajudou muito na questão de motivação, de persistência, de técnicas de estudos, de correr atrás do meu sonho de fazer medicina e saber que eu sou capaz. A minha mãe, ela ficou super empolgada, bastante empolgada, assim, ela não tinha muita noção no início do que isso significava, né? O meu pai, que foi com quem foi fazer matrícula comigo, que ele que sentiu bastante, né? Porque no carro, na hora que eu fui me despedir dele, assim, que ele começou a chorar um monte, né? E ele tava assim... Contou pra todo mundo. Não deixou nem eu contar, ela contou pra todo mundo. Ela ficou muito feliz. Parece que ela tá se realizando porque eu passei, entende? Porque na época dela, assim, não tinha essa, né, muita coisa assim de estudo, né? Estudo era muito precário e tudo. Ela só fez até a 4ª série, se não me engano. Então, assim, ela tá se realizando em mim, vamos dizer assim. É muito legal trazer esses depoimentos para vocês de pessoas comuns, de pessoas que tinham um sonho, que tinham uma ambição, né, um desejo de vencer na vida honestamente por meio da medicina. Porque essas histórias, esses depoimentos, eles mostram que é possível você aprender como passar em medicina em 60 dias para que você consiga chegar no seu objetivo, para que você consiga ser aprovado em medicina, para que você consiga ser o exemplo de sucesso da sua família. Mesmo que você esteja estudando sozinho em casa, mesmo que você esteja começando do absoluto zero, ou que você já venha há alguns anos, né? Você já está há 1 ano, 2 anos, 3 anos tentando passar em medicina. É possível você também chegar aqui, conseguir a sua vaga na faculdade de medicina e ser o exemplo de sucesso da sua família, através de uma metodologia passo a passo baseada na neurociência da aprendizagem. E na segunda aula da jornada Você na Medicina, a segunda aula de 4, né? Então essa é a segunda aula de 4 aulas que nós vamos ter. Ok? E é muito legal essa semana, né, essa jornada, esses conteúdos, essas aulas,
porque elas vão fazer uma diferença gigantesca na sua jornada até a faculdade de medicina. É um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Esse conhecimento que você vai adquirir, que você está adquirindo ao longo dessas aulas, vai ser fundamental para que você consiga passar em medicina. Então, na segunda aula da jornada Você na Medicina, nós vamos falar sobre como você pode passar em medicina estudando poucas horas por dia. Porque muitas pessoas, quando elas pensam na medicina, elas pensam na aprovação em medicina, elas pensam no perfil de pessoas que conseguem chegar aqui, que conseguem chegar na faculdade de medicina, que conseguem sair do ponto A e chegar no ponto B. Geralmente, elas imaginam uma pessoa que estudava 8 horas por dia, que estudava 10 horas por dia, que estudava 16 horas por dia, como eu já vi algumas matérias apelativas falando que a pessoa estudava 16 horas por dia. E eu quero te mostrar, eu quero comprovar para você ao longo de toda essa aula que isso é uma mentira, que você não precisa estudar todas essas horas por dia. Você pode estudar muito menos e ter muito mais resultado. E esse vai ser, então, o conteúdo que eu quero compartilhar aqui com você. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Leonardo Vicari, eu sou estudante de medicina. Daqui a alguns anos eu vou ser o primeiro médico da minha família. Eu sou especialista em neurociência da aprendizagem. Eu tive muita dificuldade ao longo da minha jornada na escola e depois até conseguir passar em medicina. Então eu desenvolvi uma metodologia chamada Atleta da Mente. Esse método foi responsável pela minha aprovação em medicina e responsável pela aprovação em medicina dos meus alunos. Na primeira aula da jornada Você na Medicina, nós conversamos sobre a fórmula secreta, que é o núcleo, a coluna vertebral dessa metodologia que me ajudou e que ajudou vários alunos a conseguirem passar em medicina. E essa fórmula é muito importante que, se você ainda não viu essa aula, é fundamental que você veja essa aula. Nessa aula a gente falou muito sobre o nível emocional. Então, para você conseguir passar em medicina, tem uma grandeza que é inversamente proporcional à sua aprovação em medicina, que é o nível emocional. A gente consegue ver isso na prática. Se você fica ansioso, se você fica nervoso, você tem bloqueios cognitivos, você não consegue pensar, você não consegue tomar decisões, você não consegue raciocinar. E isso prejudica o teu desempenho na hora dos estudos. É como se você quisesse ir na academia para emagrecer. E aí você vai na academia, só que quando você chega em casa, você come fast food, você come hambúrguer, você come vários alimentos industrializados, ricos em açúcar, e você não consegue emagrecer, mesmo indo na academia todos os dias. Então, se você não controlar o teu nível emocional, você não vai conseguir ter resultado nos seus estudos. Mesmo que você troque de academia, mesmo que você troque de cursinho, mesmo que você fique mais tempo vendo videoaula, mesmo que você fique mais tempo na academia, você não vai ter resultado. Você não vai conseguir passar em medicina e você também não vai conseguir emagrecer. Fazendo uma metáfora para ficar palpável para vocês. Então, durante essa aula a gente falou muito sobre essa questão do nível emocional, que infelizmente não é ensinado no método tradicional, não é ensinado no cursinho, não é ensinado na escola. Então, aquelas pessoas que começam a estudar do zero, elas têm várias dificuldades e começam desistindo no meio do caminho porque elas não têm esse conhecimento. Então é fundamental que você veja essa aula, porque essa aula vai trazer vários benefícios para vocês, vai trazer um conhecimento que, se você aplicar ele na prática, ele vai trazer vários resultados para vocês. E eu queria também, agradecer às pessoas que comentaram na primeira aula, Foram centenas de pessoas que tiveram que ficaram muito felizes com aquele conhecimento que foi entregue na primeira aula, ficaram impressionadas com a riqueza do conhecimento, com evidências científicas, Então não é achismo, não é coach, não é picaretagem, é um conhecimento científico que infelizmente
não é ensinado na escola, não é ensinado no cursinho e nem na faculdade de medicina. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Nem na medicina é ensinado esse conhecimento. Deveria ser ensinado, mas não é ensinado. E quando você tem esse conhecimento do nível emocional da fórmula secreta, você consegue ter mais atenção, você consegue ter mais aprendizagem, mais memorização, e aí você consegue ter resultados rapidamente, assim como eu e assim como os meus alunos, né? Então, mesmo que eu tive vários resultados na escola, resultados negativos, mesmo assim, estudando da forma correta, eu consegui passar em medicina. Então, eu fiquei muito feliz com o feedback da galera, né? Não esqueçam de participar do sorteio do estetoscópio. Então, no domingo, na nossa última aula da jornada, ela vai ser ao vivo, né? Então, já se programa, ela vai ser no final do domingo, às 8 horas da noite. Então, já se programa, já se organiza para você poder participar dessa aula ao vivo, vai poder tirar dúvidas ali no chat, vai poder conversar comigo ao vivo, e aí no final da aula eu quero fazer um sorteio do estetoscópio para aquele aluno, para aquele participante da jornada que se mostrar mais dedicado, que se mostrar mais esforçado. Tá? Então não deixe de participar, é fundamental que você siga todas as regras para você poder ganhar um estetoscópio. Imagina você receber na sua casa um estetoscópio novinho em folha para você usar durante a faculdade de medicina, e mesmo que você não tenha passado em medicina ainda, para você usar ele como um símbolo, como uma âncora que vai motivar você nos estudos. Então, fique comigo até o final dessa aula para você acessar esse conhecimento, né? Não é uma pílula mágica que aparece do nada. Não, tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação, tem que ficar comigo até o final, né? Tem que prestar atenção, tem que anotar papel e caneta para você conseguir ter resultado, beleza? Então, aula 2 de 4. E aí, eu gosto muito de histórias, né? Eu acho que quando você aprende com história, com casos reais, é a melhor forma de você aprender, né? Com pessoas que tiveram resultado e com pessoas que tiveram fracasso. Acho que essa é a melhor forma de você aprender, né? Você aprende muito com o erro, a gente vai falar bastante sobre isso. E eu queria trazer aqui para vocês 2 histórias reais, tá? Presta atenção, 2 histórias reais, da Eduarda e da Carol. Vamos lá? Eu quero começar com a história da Eduarda. Antes de eu estar na faculdade de medicina, né? Eu comentei para vocês na primeira aula, eu trabalhava numa academia, né? Então, eu trabalhava nessa academia, né? Estudava e trabalhava. E aí, quando eu passei na medicina, né? Meus pais não tinham condições de me apoiar. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai trabalhava lá como sapateiro. Eles não tinham condições de me apoiar. Eu continuei trabalhando nessa academia. E aí, comecei também a compartilhar o meu método, compartilhar as coisas que eu acreditava, né? E aí eu comecei a ajudar algumas pessoas que queriam passar em medicina, tá? E aí eu continuei trabalhando nessa academia. E a tia da Eduarda fazia academia comigo. Eu dava aula pra ela, né? E aí um dia ela comentou comigo: pô, Léo, que bacana a tua história, né? Tu conseguiu passar em medicina, né? Tu estudou totalmente diferente, sem cursinho, sem apostila, né? Sem livros, sem cronogramas. Que interessante, né? Tu começou a teve resultados muito rápido, né? Porque ela me conhecia antes de eu ter conseguido passar em medicina, ela me conhecia e tal. E aí ela comentou comigo: pô, Léo, tem a minha sobrinha aqui, a Eduarda, ela quer passar em medicina. Eu lembro que quando ela era criança, ela sempre se vestia de médica, ela sempre falava que queria ser médica, queria ajudar as pessoas, né? Que queria vencer na vida honestamente por meio da medicina. E ela foi para a capital. Olha que legal. Ela foi para a capital fazer cursinho. Ela me contou, pô, ela foi para a capital fazer cursinho, os pais dela tinham um investimento, tinham guardado um dinheiro, eles não tinham muitas condições, mas tinham guardado um dinheiro para investir no conhecimento dela, né? Pessoas que têm a mentalidade de riqueza investem em conhecimento. Então os pais dela, pô, vai fazer medicina, né? Você vai vencer na vida, vai ser médica, nós vamos te apoiar, nós vamos financiar o teu sonho. Aí mandaram ela para a capital aqui do meu estado, né? Rio Grande do Sul. Mandaram ela para a capital para ela poder estudar, né? Investiram ali um dinheiro. E aí, ela começou a fazer um cursinho, né? Um dos melhores cursinhos, que mais aprovava, né? Porque geralmente a pessoa pensa: como é que eu vou começar a estudar? Ela pensa: pô, vou fazer cursinho, vou comprar um cronograma, vou fazer uma plataforma online, né? Que é o que a maioria pensa: pô, quero passar em medicina, vou fazer isso. Vou seguir o tradicional, né? O caminho tradicional. E ela também foi fazer isso. E aí ela foi para a capital, e na capital ela fazia um cursinho que custava R$3.000 por mês, tá? R$3.000 por mês. Cursinho, melhores professores, melhores apostilas, né? Foi lá, foi fazer o cursinho. Só que aí, pessoal, olha que interessante. Ela começou a fazer esse cursinho, só que o cursinho era um excesso de conhecimento,
né? Lembra que a gente falou na primeira aula sobre o ciclo vicioso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Então a gente falou sobre o ciclo vicioso, né? Que vai fazer o quê? Vai fazer subir o teu nível emocional. Lembra da fórmula secreta? Então, o que fez o nível emocional da Eduarda subir, né? O que fez o nível emocional dela subir? Vamos lá, pensa junto comigo. Ela tinha aula de manhã, de tarde, 8 horas de aula, tinha os melhores professores, as melhores apostilas, né? Pagava 3 mil reais por mês. E aí o nível emocional dela começou a subir, ela começou a ficar ansiosa, ela começou a ficar nervosa, ela começou a ter alguns pensamentos negativos. Será que eu vou conseguir passar em medicina? Será que não? Né? E aí ela começou, quando tu tem essa desregulação emocional, o que acontece? Tu aumenta o nível emocional, você baixa, né, a tua capacidade de atenção, né? Você baixa a tua atenção seletiva, que é você filtrar os estímulos externos que vêm da periferia. Você tem que ter uma capacidade de filtrar esses estímulos. E aí, quando tu sobe o teu nível emocional, você perde isso. Então, a pessoa tá ali assistindo a aula, né? Só que tem vários pensamentos negativos, tem várias ruminações na cabeça dela, né? Vários pensamentos estão ruminando ali, gastando energia, sugando a energia do cérebro dela, e ela não consegue ter atenção. E aí, ela não consegue aprender os conteúdos, ela não consegue memorizar os conteúdos, lembra? AP, aprendizagem, memória. Não consegue aprender, não consegue memorizar. E aí ela tem um estudo que é improdutivo, porque ela tem que estudar mais ainda. E aí tu se questiona, pô, mas ela fica 8 horas no cursinho, que horário que ela vai estudar? Porque ela tem que cuidar da saúde mental dela, tem que fazer exercício físico, né? Tem que ter uma vida social, então que horário que ela vai ter que estudar, né? Já fica 8 horas ali estudando, que hora mais ela vai estudar, né? Então muitas vezes a pessoa não consegue. E aí ela estuda e esquece. Lembra lá do ciclo vicioso? Estou falando do ciclo vicioso, primeira aula. E aí, depois da improdutividade, vem o quê? Do esquecimento, né? Estuda sem atenção, tem um esquecimento, aí a pessoa é improdutiva, tem que estudar de novo. Depois da improdutividade vem o quê? Vem a insegurança, a insatisfação. Por quê? Por quê? Porque essa pessoa vai chegar em casa cansada, né? Pô, estudou 8 horas, né? Nós somos humanos, nós não somos robô. Essa pessoa chega em casa, né? No caso da Eduarda, isso é um caso real, aconteceu mesmo. Chegava em casa, o que ela fazia? Tomava um copo de café, né? Ela tomava um copo de café e aí para ela conseguir estudar mais. Daí como é que ela estudava? Ficava lendo a apostila, acabava revisando aqueles conteúdos que ela estudou no cursinho, né? Pô, vou revisar aqui. E aí ela ia dormir tarde, ela reduziu o tempo de sono dela pela questão da improdutividade, né? Então ela teve que reduzir o tempo de sono dela. E aí quando tu desregula o teu sono, você desregula o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí de manhã ela acordava com sono. Só que o nosso cortisol, ele tem o ciclo de vigília, né? O que a gente fica acordado e o ciclo do sono. Então o teu cortisol de manhã ele tem que estar alto para você despertar, para você acordar. De tarde ele tem que estar médio e de noite ele tem que estar baixo. Por isso que estudar de noite não é uma opção interessante, principalmente de madrugada, porque você vai desregular o cortisol. Você vai ter vários problemas, vai ter processos inflamatórios, vai prejudicar todo o funcionamento do teu cérebro, tá? Por causa do cortisol. Então veja bem, você aumenta o cortisol, né? De noite, que ele tem que estar baixo, e aí de manhã ele está baixo. E aí você começa a ter o famoso sono. E aí tu apela o quê? Ao café. E ela começou a tomar café. Depois o café não fazia mais efeito, daí ela foi pro Guaraná. Começou a tomar altas quantidades de Guaraná para ser um estimulante, para ela ficar acordada. Só que aí ela começou a ter pensamentos negativos, e aí aquele sonho dela ser médica começou a virar um filme de terror. Ela começou a pensar, pô, não vou conseguir passar em medicina, não sei o quê, e a família botando dinheiro. Então tinha a pressão dos estudos, um ambiente de competição, fulano não sei o quê, fulano isso e aquilo, fulano vai passar, né? Ranking do cursinho, isso e aquilo. Essa pressão do ambiente, mais a pressão da família que estava botando dinheiro nela. Pô, a família está investindo dinheiro nela, um dinheiro que não tem. Que guardaram, que fizeram investimento para conseguir bancar ela na capital. Porque era 3 mil do cursinho, mais o custo de vida dela, né? Beleza. E aí, como eu conhecia a tia dela, essa história chegou em mim. E eu já sabia o final dessa história, por quê? Porque eu já passei por isso. E eu tentei seguir o método tradicional, como eu contei para vocês na primeira aula, e você sabe o que aconteceu, eu fui reprovado. E depois eu, meio que óbvio, insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se eu seguir aquele caminho, não deu resultado, eu vou mudar o caminho, mesma coisa da academia. Não é você trocar de academia, não, vou para uma academia mais top, vou para uma Smart Fit, né? Essa academia é ruim. Em vez de 1 hora da academia, eu vou começar a fazer 5 horas da academia. Não!
Não adianta você fazer isso se você não está fazendo uma boa dieta. Não adianta você alterar a academia se você não tem uma dieta. Não adianta você aumentar o tempo de estudo se você não tem uma boa estratégia emocional, uma boa estratégia de aprendizagem. Então eu sabia o final dessa história, né? E aí a tia dela conversando comigo, pô, Léo, tu tem bastante conhecimento, tu é tão inteligente. Eu falei, não sou inteligente. Eu fui aprovado na escola. Eu tenho uma técnica, eu tenho um método, eu tenho um caminho que ela pode seguir, eu tenho certeza que ela pode conseguir passar em medicina, né? Eu posso ensinar ela como passar em medicina, para isso vai demorar mais ou menos uns 60 dias, né? Eu posso ensinar ela. Nessa época não existia ainda o método Atleta da Mente, como vocês conhecem hoje, né? Ele não era, não é o treinamento online que é hoje, na época era um programa de mentoria que eu tinha desenvolvido, né? Para mim poder ajudar aquelas pessoas que queriam passar em medicina. E aí o que acontece, pessoal? Tá? Deixa eu voltar aqui. Acontece. Ela veio perguntar pra mim, né? Então a tia dela passou meu WhatsApp pra ela, ela veio falar comigo. Pô, Léo, o que tu acha aqui, né? Eu quero ser médico e tal. Que orientações tu dá pra mim, ó. Eu acredito que você tem que fazer isso e tal. Eu posso te acompanhar, né? Daí ela perguntou, pô, mas tu tem uma mentoria, tu tem um curso, como é que é? Eu falei, ó, eu tenho meu programa de mentoria. Hoje, atualmente ele custa R$5.000, não tem vagas, né? Eu só vou abrir vagas no próximo ano, porque eu não faço isso por dinheiro, né? Porque eu já tenho meu trabalho no Estratégia Med, né? Eu faço isso pela questão do impacto que eu quero fazer, né? Eu quero contar histórias de pessoas que venceram na vida honestamente por meio da medicina, então eu não faço isso por dinheiro, já tenho emprego. Mas eu não tem vagas para minha mentoria. Hoje ela custa R$5.000, mas na época não era esse valor, né? E eu falei, ó, a minha mentoria custa isso, né? Eu tenho meu trabalho na academia, então não preciso desse dinheiro. Eu vou ser médico, então a minha vida já está garantida, mas eu não vou me matar aqui te ajudando, te orientando, né, te dando um acompanhamento para você gastar R$3.000 no cursinho. Né, o elogio mais sincero que tem é o dinheiro. Então se a pessoa paga pelo teu serviço, é um sinal que ela acredita naquele trabalho, que ela acredita naquele serviço. Eu falei, ó, que a minha mentoria é um programa de mentoria, tu não vai pagar todo mês, tu vai pagar uma única vez e eu vou te dar um acompanhamento, vou te ensinar como passar em medicina em 60 dias, né? Vou te ensinar a construir o barco para você chegar na ilha da aprovação em medicina, né? Pensa que a aprovação em medicina é como se fosse uma ilha e você está no meio do mar ali nadando para chegar nessa ilha. O meu objetivo como professor é o quê? É te ensinar a construir o barco. Esse barco vai fazer você chegar mais rápido nessa ilha, tá? E para você construir esse barco vai demorar 60 dias. Só que esse conhecimento tu não vai jogar ele fora. Porque quando você chega na primeira ilha, quando você é aprovado em medicina, tem uma segunda ilha que você tem que chegar, que é a ilha do CRM, que é quando você vira médica, quando você vira médico. Então, quando você já tem esse conhecimento da aprendizagem, da memorização, do aprender a aprender, meta-learning, fica muito mais fácil você passar pelos 6 anos de medicina. Porque você fala, medicina é difícil. Difícil para quem? Né? Então, quando você aprende a aprender, fica mais fácil você adquirir esse conhecimento. Porque a física, a biologia, você vai estudar agora e depois nunca mais vai estudar. Né? Depois você vai estudar medicina. Então, o aprendizado você vai ter para sempre. Né? Eu expliquei isso para ela, ela não deu muito interesse. Pô, Léo, mas mentoria, neurociência, 60 dias, não sei não. Né? Ela meio que não acreditou, né? Tudo bem, na época, e eu fui muito sincero com ela, né? Eu lembro que eu falei pra ela, mandei um áudio no WhatsApp, falei, ó, funcionou pra mim, né? Eu tô lapidando a metodologia, acredito que se você tiver dedicação, se você seguir o método, você também consegue ter resultados extraordinários. Expliquei pra ela, né, como é que funcionava, beleza, expliquei ali pra ela. Ela não botou muita fé, né? Porque assim, eu pensei, cara, R$3.000 por mês, eu vou ensinar de graça, entendeu? Vou me matar aqui, eu já tenho o meu trabalho, né? Já tenho a faculdade de medicina, eu quero ser médico, minha vida tá garantida, eu quero ajudar, né? Mas eu também tenho que fazer o meu primeiro, né? Que nem quando o avião tá caindo, tu bota a máscara em ti primeiro, resolve a tua vida, para depois tu conseguir resolver ajudar outras pessoas, né? Então o meu foco é na medicina, mas eu quero fazer esse exercício, quero fazer esse trabalho de ajudar outras pessoas, baixa renda, né? Pô, ela tinha o sonho de ser médica desde criança, mas ela não botou muita fé, né? Aí ela continuou aqui, pô, Léo, olha quantos aprovados ele tem,
federal, isso e aquilo, ela acreditou no método tradicional. Só que aí, como eu falei pra vocês, né, subiu o nível emocional e tal, desregulação emocional. Eu já sabia o fim dessa história, né, mas não quis falar nada. E aí aconteceu que ela fez Enem, fez os vestibulares aqui da Federal do Rio Grande do Sul, fez a UFPEL, que é uma das alunas aí da família TM, né, a Carlúcia, que eu mostrei pra vocês o depoimento na primeira aula, foi aprovada, né, a Federal aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Ela fez todos esses vestibulares e foi reprovada. Né? Eu sabia o fim da história, por quê? Subiu o nível emocional, pessoal, não adiantava ela ir todo dia no cursinho fazer questões, por quê? Porque ela tinha um bloqueio emocional, então mesmo que ela se dedicasse, mesmo que ela estudasse, ela não ia conseguir ter resultado, entendeu? Enfim, eu sabia que, e aí, quando ela foi reprovada, né, aquele filme de terror traumatizou ela, por quê? Tinha o ambiente tóxico, né, de cobrança, de estímulo, de competição, tinha mais a pressão da família que estava botando dinheiro nela, né, e mais a pressão dela com ela. Pô, eu quero passar, eu quero ser médica, né, meu sonho desde criança, pô, eu sonho em ser isso, né. Aí, beleza, ela conversou com a família e tal, e resolveu desistir da medicina, né. Resolveu fazer um outro curso. Pô, o que é mais próximo da medicina, né? Isso eu sei porque eu conheci a tia dela, então conheci toda essa história, né? Eu acompanhei toda essa história. Aí ela pensou, pô, enfermagem, a remuneração é muito ruim, né? Pô, paga pouco, vou me matar estudando, vou ter que trabalhar muito para ganhar pouco e tal, né? Medicina não vai dar, que era o meu sonho, desde criança. Pô, vou fazer odonto. Né? Aí ela foi fazer odonto numa particular, fez um financiamento no banco para conseguir pagar a faculdade de odontologia, não conseguiu passar na federal, né? Não conseguiu fazer medicina de graça, não conseguiu passar em medicina e aí resolveu fazer odonto, né? Por quê? Porque na cabeça dela a medicina era algo ruim, era algo negativo, né? Ela tentou fugir da medicina porque ela tinha essa visão e eu tenho uma empatia com isso, pô, né? Imagina a loucura que tinha sido para ela, né? Morar numa cidade grande e tal, aquela questão de competição, neuroassociação negativa, nível emocional, não estudava, talvez ela achou que ela não era capaz de passar em medicina, enfim, foi fazer odontologia, faz odontologia até hoje, né? Temos aqui uma história real, tá? Beleza. E aí tem uma outra história, que é a história da Carol. A Carol, nesse mesmo ano, né, que a Eduardo veio falar comigo, nesse mesmo ano, a Carol me chamou. Apareceu um vídeo meu no YouTube, ali pra ela, aleatório, né? Ela viu, pô, que legal que esse cara tá falando, faz sentido o que ele tá falando, tem fundamento, né? Tem uma explicação científica pra ideia dele, né? Chamou a atenção dela e ela não tinha visto nada parecido com isso, né? Ela achava que era estudar, copiar o que o professor fala e fazer 10 questões, né? E aí reza pra acontecer um milagre no dia da prova. E ela já estava, pessoal, olha que interessante, ela já estava no terceiro ano tentando, então ela aguentou um pouquinho mais que a Eduarda, né? Eu não tenho esse dado de quanto que custou esse curso, né? Se era 13 mil reais por mês, eu não sei, mas ela fazia cursinho presencial, né? Durante 3 anos, tá? Então, não sei se era o mesmo valor de 13 mil reais, aqui, por exemplo, ela gastou 36 mil, né, pessoal? É um valor altíssimo, né? Absurdo. Então, o baixa renda, o cara que vem de baixo, ele vê esse valor aqui, ele desiste da medicina. Pô, Léo, imagina se a média para passar é 3 anos. Vou ter que ficar 3 anos fazendo cursinho. Meu Deus, né? Mais 6 de medicina. Então, o cara olha esses valores aqui e acaba desistindo da medicina, né? Porque ele acha que consegue chegar com esses valores absurdos aqui, né? Beleza. E aí, a Carol me chamou, tava no terceiro ano, né? Isso já era mais ou menos metade do ano, junho, julho, né? Acho que era quase agosto, né? Ela me chamou, pô, Léo, vi teus vídeos, que bacana, né? A reflexão que tu traz, o conteúdo que tu traz. E aí eu falei pra ela, mesma coisa que eu falei pro Eduardo, ó, eu posso te ajudar, né? Eu posso contribuir com a tua jornada até a aprovação em medicina, eu acho que tu consegue passar em medicina ainda esse ano, falei pra ela, só que eu acredito que antes de você querer passar em medicina, tu tem que esquecer o resultado e nós precisamos aprender como passar em medicina em 60 dias. Tem alguns alunos que é mais, tem alguns alunos que é menos, mas 60 dias acho que é um tempo interessante para você construir esse barco que vai te levar até a ilha da tua aprovação em medicina. Expliquei para ela, fui bem honesto, fui íntegro, fui transparente, né? Tem vários médicos que acompanham meu trabalho nas redes sociais, então eu sempre enfatizo isso, né? Transparência, verdade. Falei, ó, não sei se você vai passar, mas eu quero
em 60 dias, te ensinar o como. Eu quero fazer isso contigo. Eu acho que ao longo desse processo você vai fortalecer muito, você vai aprender mais, vai controlar teu nível emocional, isso vai ser um diferencial gigantesco para você aumentar a probabilidade de esse ser seu último ano de estudo. Tá? Então vale enfatizar aqui que ela já vinha, né, 3 anos estudando, tá? Então, provavelmente, se tivesse começando do zero, seria um processo, um trabalho maior, mas o caminho seria o mesmo, aprender o como, aprender a estudar, porque vai ter que estudar pro resto da vida, né? E aí, pessoal, ela acreditou em mim. A Carol acreditou, pô, Léo, vou investir, né? Ela ficou meio assim, mas falou, pô, já tô gastando aqui um valor absurdo, eu não sei exatamente quanto que é o valor, né? Mas da Eduarda eu sei que era 3 mil, da Carol eu não sei quanto que era o valor que ela pagava. Mas falou, pô, eu pago todo mês o cursinho, né? Vou pagar uma única vez pela mentoria dele, né? E eu dou várias garantias para isso. E ela acreditou em mim, né? Pô, não tá dando certo o que eu tô fazendo, vou acreditar nele. Acreditou nessa ideia, no método Atleta da Mente. E aí o final da história dela, eu vou deixar ela contar. Vou colocar o vídeo dela aqui para vocês verem e ver como é que foi o final dessa história da Carol. Olá, meu nome é Carol. Eu fui aprovada em medicina agora em 2020. E isso foi essencial para minha aprovação. Eu já estava tentando há alguns anos. Mudou a minha mentalidade em relação aos vestibulares, mudou a minha mentalidade em relação ao Enem, além de me fornecer vários métodos de estudos diferentes e métodos que eu consegui fixar a matéria, que eu consegui estudar para o vestibular de medicina sem precisar sofrer tanto, a ponto de precisar ficar 12, 15 horas por dia estudando. O Léo, ele explica muitos métodos em que a gente consegue estudar por pouco tempo, com uma boa eficiência, e isso foi essencial para que eu conseguisse a aprovação no vestibular. Eu mudei a minha mentalidade em relação às provas e depois de tantos anos tentando, eu percebi a diferença que eu tive na minha mentalidade e na absorção do conteúdo que eu estudava. Então eu recomendo, sem dúvidas, porque é essencial para a minha aprovação. E olha que legal isso, né, pessoal? Eu fico muito feliz de fazer parte, né, desse tipo de história de pessoas comuns, né, que estavam quase desistindo da medicina, quase pensando em fazer enfermagem, odontologia, outro curso da saúde, e com a estratégia correta conseguiram passar em medicina. Então a Carol, né, foi aprovada em medicina, daqui a alguns anos vai ser a primeira médica, né, da família dela, foi aprovada mesmo, né, sem cursinho, mesmo sem seguir plataforma, mesmo sem seguir cronograma, com um método passo a passo ela conseguiu passar em medicina. Então olha que interessante, né, pessoal? Olha que interessante. Nós temos aqui então duas situações, né? Uma pessoa, né, pensando aqui na fórmula secreta ATM, né, para você ver qual que é a forma de estudar corretamente, né? Tu deve estar perguntando, pô, Léo, beleza, como é que eu estudo, né? Então a fórmula ela mostra isso para nós. Como é que você vai estudar? Então nós temos duas pessoas, uma pessoa que seguiu o caminho tradicional, né, que aumentou o nível emocional, que teve prejuízos na atenção, teve prejuízos na aprendizagem e teve prejuízo na memorização, não conseguiu ter produtividade e acabou fazendo o quê? Acabou fazendo odontologia. E não era o sonho dela. Olha que triste isso, né, pessoal? E gastou um dinheiro absurdo, né? Pô, 36 mil reais, né, pessoal? Então, um valor muito alto. E aí o cara vê isso, ele acha que a única forma de chegar na medicina é assim, né? E uma outra situação da Carol, que regulou o nível emocional dela, né? Ela acreditou no conceito dos 60 dias, né? Para ela construir o barco, né? O processo para ela chegar na aprovação em medicina dela, né? Não é uma mágica, não é uma pílula milagrosa, não é do dia para a noite, tá? Mas sim um passo a passo, um processo para você chegar no seu objetivo, né? Não é que você vai estudar 60 dias e conseguir passar em medicina. Pode acontecer isso, Léo? Pode, mas é uma coisa atípica, não é uma coisa típica, mas é possível. Mas eu não quero que você pense no resultado, não quero que você pense na aprovação em medicina, eu quero que você pense no processo. Tem a probabilidade de você passar e a probabilidade de você não passar. Agora, quando você aprende o processo, você aprende o como, fica mais fácil você replicar depois, né? Então, ela controlou o nível emocional dela, ela teve mais atenção nos estudos, como ela mesma fala,
ela aprendeu a aprender, ela teve memória. E o que que isso gerou, Léo? Gerou na vaga dela em medicina, estava quase desistindo, entendeu? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? Vocês refletirem sobre isso, refletir junto comigo, tá? E você deve estar se perguntando, pô, Léo, mas o que é esse método tradicional que tu fala, né? O que é esse método tradicional? Vamos comparar, né? Para ficar didático, para ficar palpável, para que vocês consigam aplicar esse conhecimento depois, para que vocês levem esse conhecimento para a vida de vocês, né? Então, o método tradicional, né? É quando você é o quê? Você é passivo. Então, você recebe informação, você não cria informação, você não processa informação, você é passivo, né? Um exemplo disso é a escola. Na escola, você fica lá 13 anos da tua vida na escola, escutando o teu professor falar e copiando o que ele fala. Depois tu faz um resumo, lê aquele resumo e vai para a prova. E vai para a prova e reza. Reza para quê? Para tu conseguir passar, né? E aí, como a conjuntura da escola faz tu passar, né? Porque ela é de graça, então é o governo que financia, então ele quer que tu acabe logo, que tu vá embora logo da escola, né? Enfim, então a nossa escola, né, tem estudos mostrando isso. Quando eu comparo o estudante do Brasil quanto o estudante da Europa, dos Estados Unidos, o Brasil tem um péssimo desempenho, um dos piores do mundo, entendeu? Então não é questão do tempo. Lembra do exemplo que eu dei para você da academia? Não é trocar a academia, porque na particular acontece a mesma coisa. Tem muita gente que faz particular, faz escola particular e não consegue passar em medicina, tem que fazer 4 anos de cursinho. Então o problema não é a academia, o problema é a dieta, é a técnica, é o método, é a estratégia de estudo. Por isso que o cara não emagrece, né? Então não adianta ele mudar a academia, não adianta ele ficar 10 horas na academia, não, ele tem que buscar conhecimentos para ele aprender a se alimentar da forma correta para ele conseguir o emagrecimento dele. O estudo é a mesma coisa, né? Não adianta tu mudar a escola, tu tem que mudar o método, porque tempo tem. Eu fiquei 13 anos. Teve um ano ou outro lá que não teve professor? Teve. Mas era um professor de física. E a biologia, a química, a matemática, né? Às vezes eu faço mentoria com os alunos e sempre, pô, não, mas a minha escola não teve física. Beleza, show de bola. Mas e a matemática e as outras matérias? Né? Física tem 15 questões, a prova são 180 questões. Não dá pra botar a culpa na física. A culpa não é da academia, a culpa é que você não tá comendo certo. Entendeu? Então a escola, você é passivo, né? E você tem tempo de estudo, você tem dedicação. Pô, tu ficou a tua vida inteira ali na escola. Todo dia de manhã tu ia pra escola e não aprendeu, né? Então a culpa não é sua, a culpa é do método, o método que não te estimulava, né? Entendeu? Beleza. Já o método ATM, nós temos alguns objetivos diferentes. Léo, qual que é o objetivo do método? O objetivo dele é você ser ativo. Ser 100% do tempo ativo, você criar o conhecimento, né? Você criar conexões cerebrais no teu cérebro que vão fazer você chegar no teu objetivo. Por isso que os meus alunos têm resultados rápidos, não é um milagre, não é mágica. Olha, a média é 3 anos para passar, beleza. 3 anos, beleza. Mas você não precisa acreditar nisso. Você trabalha sempre com aquela tua meta pessoal. Esquece a estatística. Se fosse pela estatística, eu não estaria aqui falando com você, eu não estaria na medicina. E estatisticamente falando, era para mim estar empacotando sacolas no supermercado. Nasce pobre, morre pobre. Então a estatística, né, tem que sempre tomar muito cuidado com ela. Como que você interpreta essa estatística? Pô, é 3 anos, beleza. Mas será que não dá para fazer mais? Será que não tem um jeito mais rápido, mais eficiente? Né? Porque quando criaram o transporte aéreo, já tinha o transporte de trem. E os caras se questionaram, pô, tem o trem aqui, que leva do ponto A ao ponto B. Será que não tem uma forma mais rápida? Aí o cara lá criou o avião, para ir mais rápido. Já tinha o trem, já tinha o carro. E aí o cara pensou, pô, como é que eu vou mais rápido? E é isso que eu quero que vocês se questionem. Então, com o método ATM, quando você é 100% tempo ativo, acontece um fenômeno seguinte, que é o seguinte. Você estuda menos tempo e você tem mais resultado, que é o tema da nossa aula de hoje. Tá? Da mesma forma do avião. Já tinha o trem, já tinha o carro, já tinha o ônibus. E o cara pensou, pô, não tem um meio de transporte mais rápido?
com a mesma segurança ou até mais segurança, com mais performance, com mais agilidade, com mais conforto. E o cara foi lá e criou o avião. No início ninguém acreditava nele, todo mundo tinha medo do avião, né? Ninguém queria andar de avião. Hoje todo mundo anda. É o meio de transporte mais seguro que tem. Mas naquela época não, já tinha o carro, já tinha o trem. Que é o que aconteceu com a Eduarda, né? Ela pensou, pô, já tem o carro, já tem o trem, já tem o ônibus, por que eu vou ir de avião? E se eu cair lá em cima? Não, vou de transporte terreno aqui, terrestre. O aéreo não é pra mim. E a Carol não. A Carol pensou, pô, olha esse cara aqui, olha o que ele tá falando, faz sentido, tem referência, tem estudo científico e tal. Eu vou acreditar nele. E aí ela foi de avião. E rapidamente conseguiu passar em medicina. E tava quase desistindo, porque ela só me procurou porque não tava dando resultado. Se tivesse dando resultado, ela não teria me procurado, né? Então assim, pessoal, isso daqui do tempo é bem importante, tá? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ficar 10 horas estudando, tem que ficar 3 anos estudando até conseguir passar em medicina, tá? Óbvio que tem vários fatores que a gente não controla, né? Pode acontecer algum evento, alguma coisa nesse meio caminho, né? Pode acontecer isso. Mas quando você vai de avião, o avião é mais seguro, é mais rápido. E é interessante essa analogia do avião, porque quando ele foi criar o avião, o que ele fez? Ele recorreu à ciência. Então ele queria desenvolver uma metodologia para você sair do ponto A e chegar no ponto B, economizando tempo, dinheiro, né, de uma forma mais segura. E ele foi lá e foi estudar a ciência, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui estudar o que a neurociência fala. E eu descobri um negocinho, que é a Learning Pyramid, que é a pirâmide da aprendizagem. O que a pirâmide da aprendizagem diz para nós? Ela fala sobre a taxa de retenção. Ela foi desenvolvida pelo NTL, tá? Que é um instituto de ciência comportamental. Os caras, pô, como é que o cérebro humano aprende, né? Quais são as melhores formas de o cérebro humano aprender? E aí eles foram aferir a taxa de retenção de uma estrutura cerebral chamada córtex pré-frontal, que é a área mais sofisticada do nosso cérebro, do cérebro humano. É isso que faz nós sermos seres humanos, a gente pensar, a gente raciocinar, a gente tomar decisões. É isso que faz... Deixa eu ver uma coisinha aqui, pessoal. Beleza. É isso que faz o nosso cérebro raciocinar. É isso que faz a gente tomar as melhores decisões, o nosso comportamento social. Você ser sociável com as pessoas. É o nosso córtex pré-frontal. Uma estrutura aqui no lóbulo frontal. E ele tem uma taxa de retenção. Ele retém informações, né? Conhecimento, aprendizagem, memorização, resolver problemas. Processa essas informações. Que nem um computador. O nosso cérebro funciona muito como um computador. Vou dar um exemplo para vocês de taxa de retenção, tá? Vamos lá. Por exemplo, na faculdade de medicina, fui lá, né, estudei cefaleias, né, dor de cabeça, no termo mais popular, dor de cabeça, cefaleias. E aí eu vi que para você tratar pessoas que têm cefaleias, né, que têm esses problemas, que têm crises de cefaleia, você precisa de um tratamento abortivo e de um tratamento profilático. No tratamento profilático é um tratamento para prevenir essas crises. No tratamento abortivo é um tratamento para mim abortar, né? O nome já diz, é um tratamento abortivo, né? E aí tem alguns medicamentos que eu posso estar utilizando. Por exemplo, no profilático eu vou estar utilizando, por exemplo, topiramato. Posso estar utilizando o propranolol, né? Aí depende da característica do paciente, posso usar uma amipritilina, né, que é um inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina. Vai depender das características do paciente. Por exemplo, se ele for um asmático, eu não posso usar o propranolol, né? Vou ter que usar outro medicamento. Enfim, não quero aprofundar nesse tema, é só um exemplo para vocês. Isso que eu falei aqui é o quê? É um sinal que eu aprendi essa parte do conteúdo. Então, o conteúdo de cefaleias, ele é gigantesco. Estou falando de uma parte do conteúdo, que é o tratamento, né? Você estratificar o tratamento de acordo com o paciente, né? Se ele tem o tratamento abortivo, por exemplo, se ele tem
uma crise mais leve, uma crise mais moderada ou uma crise mais grave, né, dessa dor de cabeça que ele vai ter. Enfim, apenas para fins didáticos aqui. Então isso é um sinal que eu tive taxa de retenção, que eu lembro o conteúdo, eu lembro os medicamentos que eu posso estar utilizando, né? Isso é um sinal que eu tive taxa de retenção desse conteúdo, né? Então quer dizer que eu lembro desse conteúdo. Vamos pegar um exemplo lá de biologia, né? Pô, tu estudou... vamos pegar aqui um exemplo, ecologia, né? A parte de eutrofitização, né? Aquela parte que aumenta a matéria orgânica ali no rio, né? Despejado muita coisa orgânica no rio, essa matéria orgânica aumenta as algas, né? E aí isso vai acabar prejudicando o oxigênio ali daquele ambiente aquático, isso vai fazer os peixes morrerem, né? Um problema de poluição muito grave, que é um conteúdo que cobra bastante, tá? Então veja bem, isso é o quê? Se você consegue explicar isso, né? Se você consegue trazer esses conteúdos, processar essas informações, isso é um sinal que você domina o conteúdo. É um sinal que você teve taxa de retenção, tá? E aí eles foram aferir, beleza. E como que eu consigo ter essa taxa de retenção? Quais são as melhores técnicas de estudo para mim ter essa taxa de retenção? Eles fizeram vários estudos de neuroimagem e eles perceberam o seguinte, que quando eu estou assistindo uma aula, a minha taxa de retenção é 5%, tá? Então, quando eu sou passivo, quando eu estou vendo videoaula, a minha taxa de retenção é 5%. E aí tu pode fazer o exercício agora, né? Pega uma aula, uma videoaula que você viu e daquele 100% de conteúdo que foi passado para você, pega uma folha em branco e coloca no papel o quanto que tu lembra. E aí você vai descobrir na prática que tu lembra só 5% ou até menos, caso você tenha esquecido aquele conteúdo. Olha que louco isso. E aí eles também descobriram, né, que quando você pratica, você tem uma taxa de retenção de cerca de 75%. Quando você é o quê? Quando você é ativo. Quando você é ativo, a tua taxa de retenção do córtex pré-frontal, isso aqui não é eu que estou falando, é a ciência, sai de 5% e vai para 75%. Imagina tu sair de um desempenho de 5% para 75%. Só sendo ativo, praticando o conteúdo. E eu já vou explicar para você como que você tem que ser ativo, como que você faz isso na prática. Mas olha que louco isso, pessoal. E aí você deve estar perguntando, pô, Léo, mas na escola? Então por que na escola eu sou passivo? Né? Por que no Brasil é assim? Lá fora não é. Aí tu começa a ver por que o americano, o europeu, os alunos, quando tu compara um aluno no mesmo ano letivo, na mesma idade, com o europeu, com o americano, o brasileiro fica em último lugar, na média, né? Tem algumas pessoas que são mais, tem algumas que são menos, a média. Estamos falando na média, não estamos falando dos extremos, na média. Média aritmética, tem que saber, vai ser cobrado no vestibular de você. Na medicina para a vida, é um conhecimento para a vida. Beleza. A média é a média, não é os extremos, é a média. Tem um que é um gênio, tem um que é, né, mais tem um prejuízo cognitivo. Mas a média, o brasileiro fica em último lugar, perde para países que têm menos dinheiro que nós. Olha que louco isso. Né? E aí, pessoal, quando você explica, quando você dá uma aula, quando você ensina o conteúdo para alguém, a tua taxa de retenção é cerca de 90%, tá? É cerca de, quer dizer o quê? Que é mais ou menos 90%. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, não é exato. Nós não estamos falando aqui de um computador, nós estamos falando do cérebro humano, que tem vários fatores, né? Enfim, tem várias coisas que vão estar influenciando isso daqui, tá? Então, olha que bizarro isso, né, pessoal? A taxa de retenção é muito baixa quando você é passivo, quando você só recebe conhecimento. Agora, quando você pratica esse conhecimento, a tua taxa de retenção sobe lá em cima. Tá? Guarda essa informação. E aí, além da taxa de retenção, nós temos uma outra variável que influencia na tua performance nos estudos. Tá? Vamos lá. Que é Forgetting Curve. Curva do esquecimento.
Pô, Léo, mas o que é a curva do esquecimento? A curva do esquecimento é um modelo matemático para mensurar o declínio da tua taxa de retenção na variação do tempo, no ΔT do tempo. Quanto que variou o tempo e o quanto que eu esqueci daquele conteúdo. É um modelo matemático. Lembrando, né, que não é exato, tá? Mas é só um ponto de referência para nós ter aqui, para nós começar a trabalhar e entender um pouquinho, né, das técnicas que você pode estar utilizando na tua sessão de estudo, tá? Vamos lá. Então veja bem. Então ele vai medir o declínio dessa taxa de retenção, desse percentual, pelo tempo, né? Pela variação do tempo, tá? Então vai ter um declínio assim, ó, mais ou menos uma questão assim, tá? Então vamos lá, olha que interessante, presta atenção aqui comigo. Depois de 20 minutos, tá? Que você estudou um determinado conteúdo, tá? Você esquece, tá? Esquece 40%. Então você estudou uma determinada matéria, um conteúdo ali, biologia, física, enfim, um conteúdo, e você passou 20 minutos, você esquece 40%. Pode ver na prática isso, tá? Estuda, espera 20 minutos e vê o quanto que tu lembra. Tu vai ver que você consegue lembrar 60% e 40% você esqueceu. 40% foi fora, esqueceu, tá? Beleza. Quando passa um dia, tá? Um dia que passou o conteúdo, você esquece 70%. Então, se você parar agora, pô, o que eu estudei ontem? Tenta lembrar do que você estudou ontem. Você vai perceber que você só consegue lembrar 30%, porque 70% foi fora. Você jogou fora esse conhecimento. Olha que louco isso, tá? Vamos lá. Esse é o modelo matemático, tá, pessoal? É um alemão que construiu esse conhecimento, tá? Se passar 2 dias ou 48 horas, né? Você vai esquecer 80%. Então, há 2 dias atrás, se você tentar lembrar o que eu estudei, pega uma folha em branco e faz o teste, né? Faz o teste. Isso aqui é a ciência que eu tô falando para vocês. Ela não é exata, mas pega e faz o teste e você vai ver que vai acontecer mais ou menos isso daqui. Infelizmente acontece isso daqui, né? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter algumas estruturas cerebrais, que eu já falei para vocês na primeira aula, o tálamo, o hipocampo e o córtex pré-frontal. Então, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo extremamente sofisticado para ver o que é importante e o que não é importante, né? O que não é importante, ele joga fora, né? E aí você tem esses dados matemáticos. Então, o teu cérebro, ele vê, pô, aquela aula que o teu professor te deu, aquela leitura que tu fez, ele vai julgar que aquilo não é importante e vai jogar fora, né? Agora, aquela questão que você errou vai gerar uma resposta emocional e aí você vai ver, ele vai pensar, pô, essa questão, esse conhecimento tem que guardar, porque ele vai fazer eu passar em medicina. Então você tem uma taxa de retenção maior e um declínio da curva do esquecimento quando você estuda por meio de prática, por meio de questões, né? Então um exemplo prático que mostra isso. Às vezes tu vê a aula, tu lê o livro, lê a apostila e não guarda, não grava, mas quando tu erra, tu grava mais. Tá? Beleza. E aí o córtex pré-frontal processa todas essas informações, né? O hipocampo, então, vai guardar essas informações, né? Dei o exemplo do cheiro de queimado, né? Para vocês entenderem. Beleza. E aí você se perguntou, pô, Léo, mas por que o cérebro faz isso? Por que ele esquece? Por que ele guarda o meme que eu vi nas redes sociais e não guarda a aula que eu tive? Vamos entender um pouquinho, né, dessa neurofisiologia do esquecimento, né? Pô, por que eu esqueço, né, Léo? É um conteúdo tão importante pra mim, é um conteúdo que vai fazer eu passar em medicina, que vai fazer o seu primeiro beijo da minha família. Por que eu não guardo esse conteúdo, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês são vários pontos, mas eu trouxe alguns pontos que eu quero abordar com vocês que deveria ser ensinado lá na escola. Mas a escola não quer que você vença na vida. O cursinho não quer que você vença na vida. Ele quer que você fique ali anos até conseguir passar em medicina para você encher o bolso do cara, tá? Botar teu dinheiro fora. Então veja bem, tem o quê? Tem um gasto energético, tem uma lógica metabólica aqui. Léo, que lógica metabólica é essa?
que o nosso cérebro, em repouso, ele gasta 20% da energia. O nosso cérebro ele representa 2% da nossa massa total. Então, ele é um órgão relativamente pequeno, né? Pô, 2% da massa total, só que ele consome 20% da energia total que nós ingerimos, né? Então, se tu comeu ali um alimento que tem 100 calorias, basicamente, né, matematicamente falando, óbvio que envolve vários fatores, mas 20% dessas calorias, né, 20 calorias vão para o teu cérebro. Olha que interessante isso. E ele também, né, ele consome muito oxigênio. Então, tem esse consumo alto de glicose e um consumo muito alto de oxigênio. Então, quando você estuda, você cansa mais. Você cansa muito mais estudando do que vendo videoaula. E o teu cérebro, ele pensa assim, pô, olha a quantidade que eu tô gastando de energia aqui e tal. Ele pensa, eu não vou guardar essas informações, né? Não vou guardar essa aula, é muito conteúdo. E aí ele pensa, pô, mas tem na folha, tu fez o resumo na folha, por que eu vou guardar esse conhecimento? E aí ele não vai querer guardar, pô, por que ele vai guardar? Porque ele vai gastar energia guardando esse conhecimento. Ele não vai precisar guardar esse conhecimento, tá escrito ali. Tem a aula lá para tu assistir a hora que você quiser, né? Tem a resolução da questão. Eu falei de fazer questões, você grava mais, né, pela questão do erro. Mas se você assina uma plataforma de questões e nessas questões embaixo tem a resolução, você atrofia a tua aprendizagem. Porque o cérebro é preguiçoso, ele foi programado lá no DNA dele para sobreviver. Para ele sobreviver, ele tem que gastar menos energia. Então ele foca em alimentos açucarados, ricos em açúcar, né? Ele evita alface, brócolis, frutas, porque tem menos energia, e ele prefere uma pizza, porque tem mais calorias. Ele memoriza lá no hipocampo, ele memorizou que ele tem que comer pizza, que ele tem que comer brigadeiro, que ele tem que comer chocolate, porque isso tem mais energia. E estudar tem um gasto energético muito alto. Então ele evita o estudo, ele evita guardar informações, porque ele é preguiçoso, né? Olha que bizarro. Então tem uma lógica metabólica que induz o esquecimento, tá? Para gastar menos energia. E aí tem uma outra lógica, né, que é outro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é a questão da dopamina. Como assim, Léo, dopamina? Lembra que eu dei o exemplo para vocês na primeira aula da Ritalina, que é um medicamento utilizado por estudantes para estudar mais, para ter mais prazer, mais foco, mais atenção, de forma errada, né? Eu acredito que a automedicação, a pior coisa que você pode fazer na tua vida é a automedicação. Pô, o médico ficou 6 anos estudando lá e tu vai querer tu se automedicar? Não faz sentido, isso é burrice, né? A mesma coisa de você pegar dicas de quem nunca passou em medicina. Ah, mas ele é professor. Ah, mas ele já passou em medicina? Ele já escalou a montanha que você quer? Não faz sentido, né? Tu pegaria uma receita de um cara que nunca fez medicina? Ah, mas ele sabe. Não. Ele fez 6 anos de medicina? Ele fez uma residência? Pegaria uma receita? E por que você pega dicas do professor do cursinho que nunca passou em medicina? O cara nunca passou em medicina. Olha, mas ele fala. Tá, mas falar é uma coisa. Ir lá e subir, escalar a montanha é outra totalmente diferente. Tá? Enfim, volta aqui, fecha aspas. Acontece. A dopamina é um neurotransmissor, é um químico, né? Então tem a sinapse com um neurônio, com outro neurônio e passa uma informação. E é secretado um neurotransmissor que vai passar essa informação. Então o prazer, a motivação, tá? É o químico é a dopamina, o foco, sabe? Aquele foco, vou estudar, tomo café, pum, dopamina, dá aquela motivação para estudar, né? Comer um chocolate dá aquela motivação, tem a serotonina também da felicidade, enfim, tem o GABA que vai te deixar mais calmo, tem o glutamato, tem histamina, tem vários neurotransmissores. Tá? A farmácia natural do cérebro, dentro do método ATM a gente fala sobre a farmácia natural do cérebro, tá? Mas enfim, então quando você estuda, o teu estudo é estressante, o teu estudo é o quê? É um estudo letárgico, que você fica estressado, que você não tem prazer em estudar, você esquece. Por que o teu cérebro vai guardar essa informação se só te dá coisa negativa? E por que ele guarda o meme, Léo? Porque o meme gera dopamina. O meme dá motivação, né? E aí por isso que na fórmula, quando você aumenta o teu nível emocional, você baixa a memorização. Por quê, Léo? Porque tu inventou isso? Não, eu não inventei nada. Isso daqui é a neurociência que fala pra nós. O ATM, ele é baseado na neurociência, não é baseado em coach, achismo. Né? Autoajuda, milagre, coisas do divino, coisas do além, não é isso. Ele é um método científico. Acredito que quem quer fazer medicina, quem quer ser médico, tem que se basear na ciência. Sei que no Brasil o pessoal não curte muito ciência, né?
Mas enfim, então por isso que você guarda o meme, a piada, né, a figurinha do WhatsApp, por isso que você guarda essas coisas e não guarda a aula, porque a aula é chato, né? Por que eu não lembro da escola? Porque a escola era chato. Eu ia pra escola só pra comer merenda, eu ia pra escola pra brincar com os meus colegas, pra jogar futebol. Eu não ia pelo conhecimento, eu ia pela zoeira. Porque era chato. O professor falando lá, falava umas coisas nada a ver. Era chato aquilo. E se você tá aqui é porque você também achou que era chata a escola, né? Então é por isso que acontece essa questão da dopamina. O nosso cérebro memoriza aquilo que dá mais prazer, né? Aquilo que gera uma resposta emocional, né? Aquilo que faz sentido, ele guarda mais, né? Daí vai ter o tálamo, o hipocampo e o córtex pré-frontal que vão fazer todo esse processo da memorização, tá? Beleza. Aqui tem só um detalhezinho, né? Então, por exemplo, nível emocional alto, por exemplo, um cheiro de queimado, teu cérebro, pum, aquilo pode afetar a tua vida, né? Um erro de uma questão. Então coisas que mexem com o teu nível emocional ajudam no aprendizado, tá? E aquilo que é chato, que é estressante, ele evita memorizar. Pois é que é chato, eu não quero guardar energia com isso, tá? Basicamente isso que o cérebro pensa, tá? E aí a questão do computador, né? Então, lembra que eu falei para vocês, né, do tálamo, o hipocampo, sendo a memória, e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é como se fosse um computador, né? Então, se você bota muitas fotos, muitos vídeos, né, tu baixa um monte de coisa, tu enche de fotos ali no teu computador, ele vai ficar lento, ele não vai conseguir processar as informações. Aí você tem que ir lá excluir aqueles vídeos, excluir aquelas fotos, fazer uma limpeza no seu computador para o processador dele funcionar mais rápido, né? Então, o nosso córtex ele tem uma capacidade limitada de processar informações, né? Então, por exemplo, eu consigo falar aqui com você, eu consigo dar uma aula para você, mas eu não consigo prestar atenção em outras coisas, né? Então, para mim conseguir dar essa aula, acessar as informações na minha cabeça, eu preciso estar focado aqui com você, entendeu? Beleza. Então, a memória funciona como um computador, ela tem um espaço limitado do que é importante e do que não é importante, né? Então, por isso que quando você fica lá nas redes sociais, rodando o dedinho, e você acha, pô, tô aqui relaxando. Tu não tá relaxando, meu querido, tu tá entupindo o teu córtex de informação, tá botando um monte de coisa na informação. Tu tá destreinando a tua atenção. Porque aquilo das redes sociais, nada é irrelevante, aquilo ali é uma porcaria, só vai atrofiar o teu cérebro. E tu tá ali focado naquilo. E aí tu tem que treinar a desatenção. Não foca nisso, que isso aqui não é importante. É só um momento de relaxamento. Aí na hora que tu vai estudar, tu não consegue prestar atenção. E aí sem atenção, você não tem aprendizagem, não tem memória. E aí o teu nível emocional sobe porque tu quer passar em medicina. Entendeu? Beleza. E aí por fim, né, a questão do caminho neuronal. Então, por exemplo, quando eu venho aqui e dou uma aula para você, eu tenho um caminho neuronal muito mais forte do que se eu estivesse lendo um livro. Então, quando tu vai para uma sala de aula, a pessoa que mais está aprendendo é o professor, não é você. O professor é o que mais está aprendendo. Porque ele está criando caminhos neuronais muito fortes na cabeça dele. E você está ali passivo, recebendo informação. Por que a criança aprende muito mais rápido que o adulto? Porque a criança, ela é curiosa, ela é alegre, ela busca entender as coisas. Por que funciona isso? Por que é assim? Por que é assado? Ela faz várias perguntas, ela é curiosa. E aí ela consegue aprender muito mais. Por quê? Porque ela fica falando. Eu lembro que a minha avó é professora, ela fala muito que quando ela dava aula, né, os alunos ficavam toda hora perguntando. Ela tinha dificuldade de dar aula dela, porque toda hora eles ficavam perguntando o que é isso, o que é aquilo, porque são crianças. As crianças querem saber, elas ficam perguntando, elas não têm vergonha. Agora tu vai numa sala de medicina, ninguém levanta a mão para perguntar, porque as pessoas têm vergonha. O professor fala, porque ele ama, né? Ele é um especialista, ele ama aquele conteúdo, então ele fica falando, que nem eu. Eu amo ficar falando sobre esse conteúdo, então eu falo um monte aqui. Óbvio que eu faço várias interrupções, né, para fazer você pensar. Eu quero, perceba que é uma aula muito ativa, né? Eu tô toda hora fazendo perguntas, indagações para você fazer você pensar também, para a aula não ser passivo, para você sair do passivo durante essa aula e ser ativo. Por quê? Quando você vai para uma aula de biologia, ele ama aquele conteúdo, ele ama explicar, só que para nós não importa ele explicar. Para nós nós não estamos nem aí se ele explica bem. Não importa se o professor deu a melhor aula do mundo. O que importa é se tu vai lembrar desse conteúdo no dia da prova. Se você vai ter o quê? Taxa de retenção. Isso é a única coisa que importa. Entendeu, pessoal?
tá? Então são esses os 4 elementos, tá? Que eu trouxe aqui, são vários elementos, mas são 4 elementos mais importantes aqui para mostrar para você por que a gente esquece os conteúdos. Acho que isso é fundamental para você ter melhor performance nos estudos. E você consegue se transformar em um atleta mental, uma pessoa que vai ter resultados extraordinários. E aí você deve estar se perguntando, Léo, como que eu vou aplicar esse conhecimento na prática, né? Porque eu vejo no Brasil que no Brasil é videoaula, né? É a escola, a faculdade, você é passivo, né? E aí como é que eu vou aplicar esse conhecimento na prática que tu tá me dizendo? E eu tive essa mesma pergunta que você acabou de me fazer. Eu me questionei isso. E aí, lembra que o método ele é baseado em Harvard, na medicina de Harvard, escola de medicina de Harvard? Como é que eles fazem lá? Como é que eles aplicam esses conhecimentos neurocientíficos na prática para formar médicos melhores? No Brasil, por exemplo, não tem prêmio Nobel. Por que será que no Brasil não tem prêmio Nobel? Será que o cérebro do brasileiro tem menos neurônio? Um americano, nessa faculdade, tem vários. Então a gente tem que ter essa humildade de aprender com os melhores. Isso eu aprendi muito no esporte. O atleta, ele tem essa humildade de aprender com os melhores. Quem que é o melhor? Vou lá, vou aprender com o cara, né, do mundo. E foi isso que eu fui fazer. Então lá eles usam, né, as escolas de medicina lá nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma técnica, né, um método de estudo chamado PBL, que representa, né, que significa Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Ou seja, como que vai funcionar isso? Olha que interessante, pessoal. Você vai pegar problemas complexos do mundo real e vai usar eles como veículo para você estimular a aprendizagem. Contra uma oposição de forma antagônica à passagem direta do conhecimento através de aulas expositivas. Então, eles perceberam, olha que louco isso, pessoal, para tu ver como que, assim, não é querer pagar pau para americano, mas os caras são diferenciados, os caras é outro nível, é outra pegada. Os caras perceberam isso há muitos anos atrás, que isso daqui, aula, base, Léo, eu preciso aprender para depois praticar. Eu preciso isso. Cara, tu é passivo. Tu tem que ser 100% tempo ativo, senão os caras não vão fazer isso lá fora. Então eles criaram isso de forma contra uma oposição, né? Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Vamos lá. Vou dar um da medicina e um do vestibular. Medicina primeiro. Fui lá no ambulatório de neuro, chegou uma paciente. Né? A gente atende sozinho no ambulatório de neuro, né? Da doutora Thaís. E aí chegou lá o paciente, né? Chega o paciente lá e uma mulher, né? Chega uma mulher lá, pô, eu tenho dor de cabeça, já aconteceu mais de 5 vezes, ela é uma dor pulsátil, ela é unilateral, né? Ela é de moderada a forte intensidade, ela é intensificada quando eu tô praticando alguma atividade física, muitas vezes eu nem consigo praticar essa atividade física, ela é de 4 a 72 horas. Beleza, anotei tudo isso. Anotei essas características, eu não sei o que é essa dor, não sei o que é esse conteúdo, eu nunca vi isso. É um problema do mundo real, né? Cefaleias, enxaqueca, dor de cabeça, é um conteúdo prevalente na neurologia. Então fui lá, um problema complexo, não sei o que era, daí tu chega pro teu professor, pô, eu não sei que tratamento, não sei que diagnóstico que é, não sei nada. Como se tivesse com uma fórmula de física lá, com uma questão de física para resolver. Tu não sabe o que é. Beleza, tu vai lá, anota, analisa os dados, né? Um problema do mundo real, uma doença que é prevalente, e você vai usar esses dados, essas informações que você utilizou, como veículo para você aprender. Aí eu pego essas informações, né? Pega essas informações de forma ativa, de forma consciente, 100% ativo, não é passivo, e vou buscar essas informações. Pode ser o livro, ali o CESL de clínica médica, pode ser o Google, né? Como que eu faço o diagnóstico de cefaleias? Vai aparecer os critérios, que é o que eu falei para vocês. Então, é uma paciente que fecha critérios para migrânia, que é um tipo de cefaleia, né? Migrânia sem aura. Então, ela vai, dentro dos guidelines, ela vai fechar o critério para me fechar o diagnóstico. Aí vem o tratamento, que eu falei para vocês.
né? Tratamento abortivo e tratamento profilático, tupiramato, amipritilina, aí o abortivo a gente vai ter o naratriptano, né? Enfim, vai ter outros medicamentos também, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu não sabia o conteúdo, mas eu vi a prática, a partir da prática eu usei ele como um veículo para me estimular a aprendizagem. E os caras, que são os melhores do mundo, eles falam que essa é a melhor forma de você estudar. Vou dar um exemplo do vestibular. Você tá lá conversando com a sua tia, né? Tá conversando lá com a sua tia, ela fala, perto da minha casa teve um rio que começou a morrer os peixes. Aí tu pensa, pô, qual que é a relação desse conteúdo com os conteúdos que eu estou estudando para o vestibular? Aí tu pensa, deve ser biologia, peixe e biologia. Dentro da biologia tem vários conteúdos. Qual que é o conteúdo da biologia? Né? Aí tu pensa, pô, ecologia, né? Então parte de poluição. Tá poluindo o rio, aumentou a matéria orgânica, né? Reduziu o oxigênio naquele ambiente, os peixes morreram. Aumentou as algas, enfim, né? Consumiram mais oxigênio naquele ambiente, os peixes morreram. Entendeu? E aí você pega essas informações práticas do seu dia a dia e usa elas como um veículo para você estudar. Então tu vê que as aulas são chatas, a aula é chata, mas a conversa, a prática, os problemas do mundo real, eles estimulam a aprendizagem, eles são um veículo para você aprender. Por isso que lá fora na medicina, nas escolas de medicina, eles usam esse tipo de estratégia de estudo, onde você é 100% do tempo ativo. E óbvio, né, que você tem que ter a humildade, né, para fazer os conteúdos fáceis e depois ir para os conteúdos avançados. Não vai querer, né, pegar um conteúdo raro, lá uma doença mega rara, uma questão de física mega rara para tu aprender com ela. Não, tu tem que ter humildade. Pega os conteúdos básicos e usa eles para você aprender, né? Beleza. Depois que tu domina os conteúdos básicos, aí você vai para os conteúdos intermediários e depois vai para os avançados, tá? Isso daqui, pessoal, mudou a minha vida, tá? Quando eu parei de olhar para o Brasil. Cara, o Brasil não é exemplo para nada, infelizmente, né? A escola, 95% dos alunos que saem da escola não sabem nada, né? Então, a gente tem que começar a refletir, que nem o cara lá quando ele resolveu criar o avião. Já tinha o trem, já tinha o ônibus, já tinha o carro. Ele, pô, será que é só esse caminho que tem? Ele foi lá e viu a ciência, estudou a ciência e desenvolveu o avião, tá? Beleza. Então, essa metodologia de estudo, a gente chama de metodologias ativas, né? Onde você vai ser ativo. Então, você vai sentar para estudar, você vai ser sempre ativo, tá? Então, você vai ter um conhecimento, né? Uma informação, um dado, que você vai aprender, né? Você vai ter a aprendizagem, que é um mecanismo cerebral para você entender como as coisas funcionam, né? A aprendizagem é aprender como as coisas funcionam, né? Ou aprender como aprender, né? Learn to learn. E aí a memória, que é um mecanismo, né? Uma ferramenta para você o quê? Guardar informações, né? Você armazenar informações e depois você precisa o quê? Recuperar essas informações. Léo, por que eu preciso recuperar as informações? Para mim conseguir resolver problemas. Então, o teu córtex pré-frontal, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar fragmentos da tua memória, vai botar elas ali, né? E vai começar a processar essas informações. Para quê, Léo? Para resolver problemas. Então, as metodologias ativas, elas falam que você aprende, você memoriza o quê? Resolvendo problemas. Você vai estimular a memória, vai estimular a aprendizagem e vai guardar as informações que você precisa. Olha que interessante isso, né, pessoal? Métodos ativos, né? Você cria o conhecimento. Você busca o conhecimento, você é ativo, você é curioso. Por que a criança aprende mais que o adulto? Porque ela é curiosa, porque ela cria o conhecimento. Então, quanto mais você praticar, maior vai ser a tua capacidade de aprendizagem. Quanto maior você repetir o conteúdo, maior vai ser a tua capacidade de aprendizagem. Tem um livro que chama assim, The Art of Learning, tá? A arte da aprendizagem. Ele é um cara que jogava xadrez, ele foi campeão mundial do xadrez e ele desenvolveu o método dele de estudo para aprender o xadrez, né?
uma habilidade mental muito poderosa, né? Como é que ele estudava ali? Ele usou esse mesmo conhecimento, né, que ele tinha performance mental, ele usou esse conhecimento para ser campeão mundial em artes marciais. Então ele começou a lutar e ele usou a mesma técnica de aprendizagem para ser campeão mundial na luta. E ele fala muito dessa questão do erro. Quando o aluno vê isso daqui, ele fala, pô, Léo, mas eu vou errar, eu tenho medo de errar, e se eu errar, e se eu não souber fazer os conteúdos? É justamente porque você não sabe, é justamente porque você está começando agora que você precisa errar, que você precisa praticar, mesmo sem base, mesmo sem a fórmula. Você precisa praticar. Porque é isso que vai fazer você memorizar os conteúdos, você aprender os conteúdos. Você não vai aprender com videoaula, você não vai memorizar os conteúdos com repetição espaçada, né? Ah, vou revisar então os conteúdos 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. Não é sobre você repetir o conteúdo, é sobre você aprender esse conteúdo da forma correta, você memorizar esse conteúdo da forma correta, né? Amanhã, na próxima aula, sexta-feira, a gente vai falar muito sobre isso, né? Porque, por exemplo, a memória, ela tem alguns elementos, a codificação, armazenamento, recuperação, né? A aprendizagem, tem vários elementos, eu vou falar para vocês na próxima aula um pouquinho mais sobre isso, tá? Então é importante que vocês vejam essa próxima aula, tá? E aí, para quem ficou com dúvida, né? Eu quero dar um outro exemplo, tá? Vou esquematizar aqui para vocês entenderem. Então a gente vai ter o paciente, né? Vai ter o paciente, tá? Vamos pegar o exemplo da medicina aqui para vocês entenderem essa parte da aula, tá? Importante. Então, tu vai ter o teu paciente, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma análise, vai analisar esse paciente, as informações que ele trouxe para você, e a partir dessas informações você vai fechar o gap. Gap, lacuna. Lacuna do quê? Lacuna do conhecimento, tá? Então, pensando, fora do exemplo da medicina, né? Um outro exemplo, tá? Você vai ter o quê? Você vai ter uma prova. A partir das questões que tu fizer nessa prova, você vai analisar os dados e depois você vai fazer o quê? Você vai buscar as informações, tá? Vai fechar essas lacunas. Léo, o que eu não sei? O que eu preciso saber? O que a prova cobra de mim? Né? Você vai buscar esse conhecimento. Então é assim que você estuda de forma ativa. Você indo para a prática, você errando, por quê? Tem um neurocientista europeu que ele fala o seguinte, que toda a espécie, por mais complexo que seja a espécie, o sistema, o organismo, ou mais simples que ele seja, ele vai esquecer os conteúdos. Então, independente de qual organismo que seja, ele esquece as informações. Então você tem que aumentar a frequência de prática, não de leitura, não de videoaula, porque você vai esquecer esses conhecimentos. E aquela revisão espaçada, 7 dias, 15 dias, isso vai embananar tudo ali, a tua estratégia de estudo, a tua rotina de estudo, e isso vai te prejudicar. Por isso que você precisa de prática, né? Você precisa de um estudo direcionado por prática, porque não vai dar tempo de você estudar tudo. Então você tem que ver o que é mais importante você saber hoje, né? E se der tempo você estuda tudo, mas geralmente nunca dá tempo de estudar tudo. Até hoje eu nunca conheci alguém que estudou tudo. Então você que está começando a estudar agora, esse tipo de estratégia de estudo, ela é perfeita para você, é a estratégia de estudo mais indicada. E você que já vem estudando 2, 3 anos, você já sabe que ver videoaulas, cronogramas não dá resultado. Então agora está no momento de você mudar isso, de você começar a estudar de uma forma mais eficiente. E eu quero te mostrar agora algumas estratégias para você colocar em prática. Mas antes de eu te mostrar, né, essas estratégias, a gente chama de estratégia 10x, para você aprender 10 vezes mais rápido, eu quero responder uma pergunta que sempre me fazem, que é o seguinte: pô, Léo, beleza, tu falou isso de Harvard, né, os caras usam nos Estados Unidos, Europa, faz sentido, tem a neurociência, tem as referências bibliográficas daquilo que tu fala, né, tu traz estudos, tu traz evidências comprovando isso, mas a maioria que passa em medicina fez cursinho. Como assim, né? A maioria que passou fez isso. Vamos responder essa dúvida aqui juntos, vamos pensar juntos, tá?
é uma pergunta que me aparece bastante. Pô, mas eu vi o vídeo lá do cara, o cara só viu o vídeo aula e passou em medicina na federal mais top. Como assim, Léo? Né? Me explica isso, vamos lá. Então, assim, esse tipo de pessoa que passa na federal mais top lá, seguindo essa metodologia, é o cara o quê? É o cara que tem dinheiro, é o cara rico. A medicina é um curso elitizado. A medicina é um curso elitizado. Só pessoas que têm dinheiro conseguem entrar na medicina. Uma minoria pequenininha que não tem condições que consegue passar em medicina. Por mais que tenha vários programas do governo, a maioria que usa esses programas do governo que está na federal é o cara que tem dinheiro. O baixa renda ele não consegue, ele não aguenta ficar pagando 2, 3 mil reais de cursinho. Ele não aguenta ficar 1, 2, 3 anos estudando. Ele precisa trabalhar, ele tem que botar comida em casa. Então, para ele é muito mais difícil. Ele acaba desistindo no meio do caminho. Não sei se você sabe, mas 97% dos vestibulandos desistem no meio do caminho e não conseguem passar em medicina. Olha que bizarro isso. Então, esse cara vestibulando, ele aguenta ficar os 3 anos, que é a média, né? A média do Delta T são 3 anos, tá? Para o cara conseguir passar em medicina. Ok? 3 anos. Aí ele fica lá 3 mil por mês, né? Vamos botar aqui por ano, 36 mil, né? 36 mil por ano. Multiplica isso daqui por 3 anos. O baixa renda não tem todo esse dinheiro, entendeu? Ele não vai aguentar. O cara tem que passar o mais rápido possível, porque ele começa a desgastar, a tia dele começa a criticar ele, a mãe dele, pô, mas tu fica o dia inteiro aí na frente do computador, vai começar a chamar ele de vagabundo, vai começar a chamar ele de preguiçoso. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, a família começa a desacreditar, passa o 3º ano, o 4º ano, ninguém acredita, ninguém apoia o cara, e a aprovação não vem, o cara vai desistir. E acaba fazendo enfermagem, acaba fazendo outro curso mais próximo da área da saúde, né? E aí quem entra na medicina é o cara que tem grana, o cara que tem ali, né, tanto na particular quanto na federal, que é de graça, a maioria que tá lá é que tem grana. Aí esse cara, ele vira médico, começa a ganhar 30 mil por mês, né, 40 mil por mês. O filho desse cara vai fazer o quê? Vai estudar escola pública ou escola particular? Escola particular. Vai usar o SUS ou vai usar um plano de saúde melhor? Vai usar um plano de saúde. Então esse cara, depois ele vai ver o pai dele trabalhando, né? Com o carro do ano, né? Vivendo numa cobertura, fazendo viagens para a Europa, conhecendo a Disney, todo ano na Europa. Ele vai ver, pô, eu quero ser médico também, eu quero ser igual o papai. E aí o cara vai começar a passar em medicina. Vai lá, fica 3, 4 anos até passar, estudando totalmente errado, e ele passa em medicina. E aí quando tu vê esse vídeo no YouTube do cara que, o fodão lá que passou na federal, é o cara que nasceu em berço de ouro. O cara não tinha boleto para pagar. É só ele ali estudar. Então para ele, por mais que ele usou o método errado, ele conseguiu passar, porque ele aguentou ficar esse tempo. E tem o gênio, né, que é o fora da curva, nós estamos falando da média. Nós não estamos falando dos extremos, estamos falando da média. Tem o gênio? Tem o gênio que fez lá, passou com 15 anos? Tem em tudo. Eu tô falando aqui pro povão, o cara que quer ascender na vida, o cara que quer mudar a vida da família dele, né? E aí que nós criamos o nosso sistema TM, porque isso daqui me incomodou, mas não é culpa do cara, o cara não tem culpa de ter dinheiro, é mérito do pai dele, da mãe dele que trabalhou. Só que eu não fiquei, pô, o que eu posso fazer? Eu posso mudar a mentalidade do cara que quer ascender. Eu posso mostrar pra ele que não precisa fazer enfermagem, não precisa ser técnico de enfermagem. Por exemplo, o Jean, foi um aluno que tá na federal agora, fazendo medicina de graça. Ele fazia técnico de enfermagem. Eu falei, pô, cara, o teu lugar é na medicina. A Carluça, que tá na federal também, eu falei pra ela, ó, era o print, era a tela, o plano de fundo da tela dela. Uma mensagem que eu mandei, o teu lugar é na medicina, tu não vai desistir. Nós vamos caminhar junto. Eu e você até a medicina, e ela tá lá. Medicina de graça, daqui a uns anos vai ser médica, vai aposentar a mãe dela. E aí, eu pensei, cara, eu vou criar o meu sistema. O sistema ATM para ajudar o cara que quer vencer na vida. Aquele cara que quer ser o primeiro médico da família dele. E aí eu até tava conversando com um amigo meu que é corretor de imóveis, Marcelo, e ele vendeu recentemente uma cobertura para um médico.
E daí ele falou, pô, Léo, daqui uns dias vai ser você. E eu falei, cara, graças a Deus, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir chegar lá. Eu tô trabalhando para isso, estou estudando na faculdade, estou me dedicando, né? Atualmente eu trabalho com Estratégia Médica, que é uma empresa de São Paulo, né? Então depois que eu me formar, eu já tenho até emprego em São Paulo. Então, assim, a minha vida já tá garantida, né? Eu falei para ele, cara, se Deus te ouça que eu vou conseguir chegar lá, eu vou poder ser seu cliente, né? Porque ele vende imóveis de alto padrão. Eu falei pra ele, cara, se Deus quiser eu vou conseguir ser teu cliente. Então, a minha vida já está encaminhada. Pô, tô na faculdade, média de graça, não preciso me preocupar com isso. Já tenho meu trabalho, né? Não preciso de dinheiro, já tenho meu trabalho, então a minha vida já está garantida. Mas como que eu posso fazer para mudar a sua vida? A vida daquelas pessoas que acompanham, que admiram a minha história, que quer ser um vencedor, que não quer ficar esperando o cara tá de saco cheio, não ter dinheiro para nada, não poder realizar o sonho dele, não poder pagar um plano de saúde para a mãe dele. O cara tá incomodado, o cara não aceita mais isso. Vai no shopping, não tem condições, não consegue fazer nada. Consegue viajar, e a única forma do cara ascender é através dos estudos, né? Que eu falo para quem quer vencer por meio da medicina. Então ele vê que a oportunidade que ele tem é através dos estudos, né? Só que aí, o que acontece? O meu público é o cara que é baixa renda, né? Então o sistema ATM, o método ATM foi desenvolvido, desenhado para o cara que é baixa renda. O cara que não tem condições, ele está baixa renda. Ele não é, ele está. Porque ele está tirando a mentalidade de pobreza e começando a ter a mentalidade de riqueza. Mentalidade de pobreza é quando você espera algo do além chegar. Você espera algo acontecer na tua vida, alguém fazer alguma coisa para mudar. O cara que tem a mentalidade de riqueza, ele vai buscar fazer algo para mudar. E a primeira coisa para você mudar é buscar o conhecimento. Porque se você não está onde você quer chegar, porque você não sabe como chegar. Se você soubesse como chegar, você já estaria lá. E aí tem muitos alunos que começam a me acompanhar e eles começam a tirar essa mentalidade de pobreza e começam a ter a mentalidade de riqueza. Porque eu falo para eles, cara, eu não vou me matar, me dedicar, me esforçar para te ajudar, você ser médico, você lá no futuro ganhar 30, 40 mil por mês e você torrar o teu dinheiro no final de semana, na cervejinha, no churrasquinho do final de semana. Você torrar o teu dinheiro com roupas. Para você entrar dentro da família ATM, para você entrar dentro do método ATM, você tem que investir. Investir um dinheiro muito alto. Pô, Léo, mas como assim? É baixa renda, mas tem que investir bastante. Por quê? Porque esse cara que não tem dinheiro e ele dá um jeito de conseguir dinheiro, ele consegue com a tia dele, com a prima dele, como eu já fiz. Vendi uma TV que eu tinha para uma prima minha, para mim conseguir dinheiro para comprar conhecimento. Pedi cartão de crédito emprestado para minha avó para mim poder investir em conhecimento. Então, essa pessoa que faz isso, ela entra com sangue no olho. Ela entra dentro do método e ela sobe a barra da comunidade. Nós temos uma comunidade de centenas de alunos. Vai um apoiando o outro. Então, é escalando uma montanha, só que você está escalando essa montanha acompanhado. Quando você estiver desmotivado, vai ter alguém para te motivar. Quando você se machucar, vai ter alguém ali. Você não está subindo essa montanha sozinho. E aí tem alguns alunos que eles investem esse valor muito alto para ter acesso ao método Atleta da Mente. Porque senão o cara pensa assim, ele faz um cálculo, né? Quando ele escuta eu falando metade da pobreza. Pô, Léo, faz sentido, né, cara? Olha, hambúrguer, açaí, isso, shopping, essa churrasquinho no final de semana, isso, aquilo. Olha no ano quanto que eu gasto, telefone, isso aqui. Isso vai me levar na medicina? O cara se pergunta. Agora, o conhecimento que eu vou entregar para ele vai mudar a vida dele e da família dele. Ele vai pagar uma vez só. Um conhecimento que ninguém tira dele. Porque a roupa, tu usa ela 1 ano, 2 anos, bota fora. O conhecimento, quanto mais tu usa ele, mais forte fica o teu cérebro. O cérebro é como se fosse um músculo. Quanto mais tu usar ele, mais forte ele fica. Olha que louco isso. Então o aluno, esse baixa renda, que foi lá e investiu, porque ele quer aprender o como, ele quer chegar no topo, ele quer ser um cara fora da média. Ele pediu, arrumou o dinheiro, conseguiu entrar no método. É um valor muito alto. Beleza. Ele entra e aí ele passa por um regime de treinamento de 60 dias. Não tem pílula mágica, não é do dia para a noite. E estatisticamente falando, tem uns que é mais, tem uns que é menos, os fora da curva. Mas em média 60 dias. O cara vai aprender o como passar em medicina. Ele vai aprender isso. Depois desse regime de treinamento, dentro do nosso sistema, dentro da nossa família, ele vai virar o quê? Vai virar um ATM prata, um atleta mental prata. E aí ele vai receber na casa dele essa pulseira, que está escrito desistir na opção ATM. E quando ele for aprovado em medicina, ele vai cortar essa pulseira. Quando ele chegar nessa ilha,
Lembra? Ele vai aprender em 60 dias como construir um barco que vai fazer ele chegar nessa ilha. Um método de estudo, uma técnica de estudo que é replicável. Pode ser que ele passe esse ano, pode ser que ele não passe esse ano, ele vai ter que ficar ano que vem estudando. Então já tem que trabalhar com essas probabilidades. Então ele precisa ter um mecanismo de estudo sustentável que é replicável no longo prazo. Senão o cara estuda e procrastina, estuda e procrastina. Então ele recebe na casa dele essa pulseira que vai ser a âncora, que vai motivar ele e que ele vai lembrar aonde que ele quer chegar, que ele quer chegar no topo, da onde que ele vem e aonde que ele vai chegar. E eu tenho ela, né, que eu vou tirar quando eu tiver 100 alunos aprovados na medicina. Então ele vira um ATM ouro, quando ele passa em medicina. E aí quando ele vira um atleta da mente ouro, ele recebe na casa dele um troféu para simbolizar a conquista dele, a glória dele. Saiu do zero e chegou na medicina. Não é aquele cara que nasceu em berço de ouro, recebeu a herança da família, para ele foi fácil. Não, é um vencedor, é um cara que vai chegar no topo, tá? E aí, depois de 6 anos, ele chega na outra ilha. Lembra que tem 2 ilhas, a da aprovação e depois tem a outra da medicina? E aí ele vira um atleta da mente diamante. Daqui a alguns anos eu vou virar o primeiro. E depois em mim vai vir vários. Para quebrar a elitização da medicina, para mostrar que é possível. Mesmo o cara que vem de baixo, é possível ele vencer na vida. É possível. Só que ele tem que ter comprometimento. Não adianta eu me matar estudando para me dedicar para ele e ele não se dedicar. Ele tem que ter um comprometimento. Como que é esse comprometimento? Dinheiro. Porque o dinheiro mexe com a dopamina. Então, se não tem dinheiro no meio, o cara não se dedica, o cara não tem comprometimento. Se é de graça, ele não dá comprometimento. Então, ele bota o dinheiro para ele vir esse comprometimento e ele realmente aplicar o método, né? Ele realmente fazer o que tem que fazer. Porque para tu chegar no médico bem sucedido, 30 mil, 40 mil por mês, você tem que fazer o quê? Você tem que investir em conhecimento. Conhecimento é poder. E o superpoder é a aprendizagem. Então ele investe o conhecimento na aprendizagem. É isso que faz o cara ganhar 30, 40 mil por mês como médico. A gente vê o médico indo para a Europa, comprando cobertura, né, com uma boa qualidade de vida e acha que foi fácil. O cara teve que pagar um preço muito alto. Mas com técnica, com método, não é fácil. E na próxima segunda, você vai ter a oportunidade de tentar concorrer por uma vaga no método Atleta da Mente. A gente abre algumas turmas por ano, porque a minha vida já está garantida. Mas eu sei que eu tenho que ajudar mais pessoas a chegarem na medicina. Eu já tenho meu trabalho, dinheiro não é um problema para mim. Só que eu não posso me matar, me dedicar, me esforçar para você e você não se comprometer comigo. Então eu preciso ter um comprometimento. Então, na próxima segunda-feira, você vai ter a oportunidade de ter acesso ao método Atleta da Mente. Durante algumas horas, são pouquíssimas horas, são vagas limitadas. Quem me acompanha aqui já sabe, são pouquíssimas vagas que você vai ter acesso para poder entrar no método Atleta da Mente 2.0. E se você conseguir entrar para a família de vencedores do ATM, você vai conseguir escalar essa montanha, essa escalada da montanha da aprovação, você vai subir ela acompanhado. Vão ter pessoas que vão estar junto com você, você vai ter o passo a passo, você vai ter instruções do que você precisa fazer. E por que eu não deixo aberto as inscrições? Por que eu não abro muitas inscrições, muitas vagas? Porque o meu objetivo não é o dinheiro. O meu objetivo é a faculdade de medicina. O meu foco é em ser médico. Eu já tenho o meu trabalho. Eu não preciso disso. Mas eu sei que eu tenho uma missão. Eu sei que eu tenho um legado que eu preciso deixar, que é passar esse conhecimento para mais pessoas, para formar mais atletas mentais ouro e mais atletas mentais diamante no futuro. Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o método Atleta da Mente, como é que você vai poder fazer para entrar. Agora eu quero que você foque aqui na jornada Você na Medicina, tá? Então agora, mais para o final da aula, né, pensando numa parte mais prática da aula, como que você vai aplicar esse conhecimento que eu passei para você, para que você consiga aí ter resultado nos teus estudos, né? Para você não ficar mais estudando da forma incorreta. E eu quero passar para você uma estratégia, né? A gente chama de estratégia 10x, para você aprender mais rápido, né? Você aprender 10 vezes mais rápido comparado àquele estudo passivo, né? Então eu mostrei para você alguns dados matemáticos de porcentagem, mostrando, comprovando para você que quando você estuda de forma ativa, você tem muito mais resultado, tá? Vamos lá então. Então, uma coisa que você precisa fazer, né, é um estudo por meio de provas. Léo, por que provas? Porque tu precisa praticar, né? Te expliquei isso, desenhei para ti, tá?
Então você vai pegar as provas do vestibular, Enem, não sei o que tu vai fazer, tu vai pegar essas provas, vai imprimir elas, né? Vai conhecer ali a prova, vai ver o que a prova cobra, sem compromisso nenhum. Não precisa acertar todas, pode errar todas, se for preciso. Como aconteceu comigo, eu fiz provas e errei todas. Então vai pegar essas provas, vai imprimir elas do vestibular que tu vai fazer e vai começar a ler elas, vai começar a tentar fazer essas provas, tá? Para você ser ativo nos teus estudos, ok? Então você vai fazer um estudo por meio de provas. Por quê? Porque assim você vai ter o quê? Um estudo ativo, correto? Então você vai ser ativo na hora de você estudar, né? Porque você vai ter problemas do mundo real dessa prova, então você vai ser ativo durante os seus estudos. Isso vai te ajudar em qual aspecto? Na memorização, tá? Então vai te ajudar na parte da memória você estudar dessa forma, ok? Memorização. Então você vai estudar por meio de provas, tá? Pensando num ponto de vista prático do conhecimento que eu te dei, você vai estudar por meio de provas, para quê? Para você ser ativo. Se eu quero ser médico, eu tenho que estudar como? Com paciente, vendo paciente. Quanto mais paciente eu ver, mais conhecimento eu vou ter. Quanto mais provas eu fizer, mais conhecimento eu vou ter, né? Que nem você querer correr uma maratona e você não ir na rua correr. Fica em casa, vendo videoaula, lendo livros. Não faz sentido. Você corre e você usa o conhecimento técnico, né, a biologia, a física, para intensificar a tua performance. Mas a base do teu estudo é a prática, correto? Como é nos Estados Unidos. Isso vai deixar o teu estudo ativo e vai te ajudar na parte da memória, tá? E é muito legal essa parte das provas, por quê? Porque você vai aumentar a frequência e reduzir o volume. Pô, Léo, como assim? Explica pra mim. Vamos lá. Vou explicar pra ti com calma, tá? Sem pressa. Vamos lá. Presta atenção aqui comigo. Quando você estuda por meio de provas, você vai ver os conteúdos fragmentados. Então, lá no método tradicional, de forma ativa, você vê todo o conteúdo. O professor te dá uma aula, ele te dá tudo. O conteúdo básico, o conteúdo intermediário e o conteúdo avançado, né? No caso da medicina, por exemplo, ele dá as doenças mais prevalentes, dá o conteúdo mais intermediário e as doenças raras. As provas, elas vão mostrar o que esse cara precisa saber. Ele precisa saber o básico. Aí tu foca nas questões que estão cobrando o básico. Depois de um tempo, geralmente 30 dias, você foca no intermediário. E se der tempo, tu vai para o conteúdo avançado. Por exemplo, na medicina, por que eu vou saber doenças raras? Não preciso saber tratar doenças raras. Vou mandar para o cara especialista, né? Eu sou só um clínico geral. O especialista, aí sim precisa saber tratar, tá? Então é importante você ter isso. Então você vai ver as questões fragmentadas. Alguns conteúdos podem ser mais difíceis, alguns conteúdos mais intermediários e alguns conteúdos mais fáceis. Fáceis para quem? Para você. Não é o que a prova diz, é para você, para não mexer no teu nível emocional. Então tu vai ver que tem questões lá, vai ter uma ou duas questões que são óbvias, que até a minha mãe, que é empregada doméstica, consegue fazer. Aí tu faz essas questões e aprende, só que tu vai ver o conteúdo fragmentado. Tu não vai sobrecarregar o teu córtex pré-frontal de informação, lembra lá da memória, do esquecimento, computador? Tu não sobrecarrega ele de informação, você dá os conteúdos picados. Aí todo dia, toda semana tu faz uma prova, vê os conteúdos picados. Toda semana tu faz o quê? Tu aumenta a frequência. Então toda semana tu vai estar vendo aquele conteúdo. Em vez de tu estudar ecologia no início do ano e só estudar de novo lá no final do ano, 30 dias na revisão pré-prova, você estuda toda semana ecologia. Pegou a sacada de aumentar a frequência e reduzir o volume? E isso vai fazer o quê? Olha que interessante isso. Isso vai deixar o teu estudo mais prazeroso, vai deixar o teu estudo mais agradável, né? E aí vai acontecer um fenômeno que é bem legal, que é o livro que eu te recomendei, Art of Learning. Você vai aprender a lidar com os erros. Olha que legal isso. Você aprende a o quê? A lidar com os erros. Você aprende como? Você aprende por meio de questões. Porque você precisa aprender a fazer questões. Estudar por meio de questões. E aí você vai trabalhar um outro elemento que é fundamental para a tua aprovação. Qual que é, Léo? Esse elemento aqui, humildade. Você vai aprender a ser humilde durante as tuas sessões de estudos. Você vai aprender a errar. Você vai aprender que aquela questão é difícil, que você não vai focar nela. Pô, Léo, mas tem a questão de matemática, que tem uma fórmula, que tem isso e tem aquilo. Deixa elas de lado. Foca nas questões fáceis, de raciocínio lógico, de conteúdos básicos. Foca nisso agora. Depois tu vai para o avançado.
Imagina que tu tá fazendo academia, aí você já chega lá, primeiro dia da academia, tu já quer levantar 100 quilos. Pô, como é que eu faço? Não existe, não tem milagre. Não consigo levantar 100 quilos. A culpa é do exercício? Não, a culpa é tua que não sabe que tem que começar com a barra. Pega a barra, pum, levanta o peso. Aprendeu o movimento? Bota 5 quilos. Aprendeu tranquilo 5 quilos? Bota 10. Vai evoluindo gradativamente. Isso chama humildade. O que acontece com uma pessoa que tenta levantar 100 quilos na academia? O cara vai machucar o joelho. O cara vai rasgar o músculo, vai prejudicar as articulações, vai sofrer, vai se traumatizar e nunca mais vai voltar na academia. Nunca mais o cara gerou uma neuroassociação negativa. Que nem a Eduarda do início da aula. Ela nunca mais vai voltar para medicina, porque traumatizou, porque o professor dela lá do cursinho top, incrível, extraordinário, de 3 mil reais por mês, não quis pagar a minha mentoria, beleza. Eu não vou ficar aqui me matando dando aula para ti de graça, né? Eu não sou burro. Eu ajudo muito, faço muito conteúdo gratuito. Mas eu tenho a medicina, não vou ficar aqui. Porque assim, uma coisa é tu saber o que tu tem que fazer. Outra coisa é você saber o que tem que fazer. Ah, eu tenho que parar de comer carboidrato. Né? Vi na internet, tem que parar de comer carboidrato. Como que tu vai parar de comer carboidrato? Que tipo de carboidrato? Qual que é a quantidade que tu vai comer? Quando que tu vai comer? É diferente. E você vai precisar de uma orientação para você saber o que você tem que fazer, o passo a passo que você tem que seguir. Por isso que é muito melhor você escalar essa montanha acompanhado. Mas enfim, resumindo, o que eu queria trazer aqui para vocês, né, o que você tem que levar de conhecimento dessa aula para colocar em prática, né, é isso daqui. Então você ser humilde, você aprender a errar, você ficar apaixonado pelo erro, você estudar por questões, você aumentar a frequência e reduzir o volume para você deixar a tua sessão de estudo mais prazerosa, né? Você fazer um estudo por meio de provas para você ser 100% tempo ativo e para você memorizar mais os conteúdos. Não estuda e esquecer os conteúdos, tá? Independente se é um conteúdo de humanas, se é um conteúdo de exatas, independente de como for, o processo mental para você aprender matemática ou para você aprender biologia é o mesmo, é o mesmo mecanismo cerebral. Tá? Embora possa estimular de forma diferente o teu cérebro, é o mesmo, é conhecimento, aprendizagem, memória, resolver problema, ponto, tá? Então, segundo a neurociência, é isso que eles falam para nós, então você tem que praticar, independente se for matemática ou se for biologia, só que aí você tem que ter um feeling, um bom senso e ser humilde, não vai querer levantar os 100 quilos ali, senão vai machucar todo o teu corpo, no caso, atualmente, nesse contexto dos estudos. Então, esse aqui é o conhecimento que eu quero que você leve para casa e aplique esse conhecimento, né? Não adianta nada você ficar aqui só no campo da teoria e não aplicar esse conhecimento. Se você ficou com dúvida, calma, respira fundo, tá? Respira, que na próxima aula eu vou mostrar para você, então, o que fazer, né? O passo a passo para você passar em medicina, tá? Então, hoje a gente trouxe vários conceitos, vários elementos para você, só que você precisa participar da próxima aula para você ver o que você precisa fazer, né? Dentro daquela fórmula secreta, você tem o passo a passo ali para você fazer, né? Para você ter produtividade mental, e nós vamos discutir sobre isso na terceira aula da jornada Você na Medicina, e você precisa participar dessa aula, tá? Agora eu vou passar então para vocês a senha do resumo, né? Para você conseguir baixar esse resumo em PDF, ok? Então é fundamental que você baixe esse conhecimento, né? E resumido e aplique ele, tá? Então vamos lá. Então, antes de eu passar a senha para vocês, vou passar algumas tarefas aqui que você tem que fazer, né? Então vou escrever aqui para você não esquecer. Primeira coisa que você tem que fazer é comentar, tá? Porque as primeiras pessoas, quem fica até o final e é o primeiro a comentar, ele chama a atenção da minha equipe, ele é valorizado porque o teu comentário fica em cima. Tá? Então, se você deixar para ver as aulas depois, ficar procrastinando, você já perde pontos para você receber lá na sua casa o estetoscópio médico, tá? Então, são centenas de pessoas que estão participando desse sorteio e você tem que se destacar. Então, seja sempre o primeiro a comentar, tá? Então, comenta aqui no YouTube o que você aprendeu desse conteúdo, o que você achou desse conteúdo, se ele fez sentido para você, né? Quais foram os elementos que você não sabia, agora você sabe. Como que você vai aplicar esse conhecimento? Então deixa um comentário top aqui, pode comentar várias vezes, tá? O comentário é o mais importante, então pode comentar uma, pode comentar duas, três, tá? Comenta um hoje, comenta um amanhã.
Quanto mais você vai chamar a atenção da minha equipe. E comenta em todos os vídeos, comenta nas lives, participa das lives, comenta lá no Instagram. Não esquece disso, senão você não vai se destacar entre várias pessoas que querem receber esse estetoscópio na casa delas, tá? Beleza. E o segundo passo, né, dentro do nosso sorteio, então, do estetoscópio, você precisa postar, né? Então você precisa fazer um resumo ali, um fluxograma do que você entendeu, né? Um esquema daquilo que você entendeu, daqueles conteúdos que fez sentido para você. E aí você precisa postar isso nos teus stories para mostrar para mim, pô, Léo, eu sou um cara destacado, eu quero vencer, tá? Então, um story só, não precisa ser só um. Comentário pode ser vários, stories só um, tá? Já vai chamar a atenção da minha equipe lá, pô, olha o cara que comentou, mandou stories, o resumo que tá aplicando aquele conhecimento, não tá ficando só no campo teórico, tá? E aí, uma outra tarefa que você tem que fazer, que vai contar muito ponto, tá? E quem fizer ela primeiro vai ganhar mais notas, tá? Que é você imprimir uma prova, tá? Fazer uma prova. Então, pega lá o vestibular, e nem sei lá o que você vai fazer, né? Pega essa prova, imprime ela, tá? E posta. Pô, Léo, olha aqui, ó, imprimi a prova, tô fazendo a prova. Pra me saber se você tá aplicando o conhecimento. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa pra vocês e você não aplicar o conhecimento, tá? Então, essas aqui são as 3 tarefas que você tem que fazer, tá? Faça as tarefas para você ganhar o estetoscópio na tua casa, vai receber na sua casa. Se você se destacar, mostrar que tu é um vencedor, mostrar que você é um atleta mental, que você não é um perdedor, né? Perdedor dá desculpa, perdedor espera um milagre, perdedor fica esperando a vida passar, e o vencedor não, o vencedor é o atleta, é o que vai em busca do sonho dele, tá? Beleza. E a senha, então, para você poder baixar, né, o resumo em PDF, que a gente já mandou lá no grupo, tá? Vai ser o seguinte. Isso aqui, ó, culpa do método, tá? Então, o culpado é o método, tá? Sem acento, culpa do método. Letra minúscula, já consegue baixar lá o resumo, tá? Culpa do método, beleza? Esse, então, é a senha para você conseguir baixar o resumo em PDF e aplicar esses conhecimentos. E não esqueça, né, de participar da próxima aula que nós vamos ter sexta-feira. Ela vai ser liberada às 7 horas da manhã, tá? Então, você pode se organizar para você ver a hora que fica mais disponível para você. Porém, né, se você quer se destacar, quer receber esse estetoscópio na sua casa de forma gratuita, 100% gratuita na tua casa, tá? A gente vai fazer o sorteio na última aula no domingo de noite, né? Às 8 horas da noite vai ter a live ali. No final da aula vamos fazer o sorteio. Então, se você quer se destacar, eu recomendo você ser o primeiro a assistir. O primeiro a comentar, isso já vai chamar a atenção da minha equipe, tá? Mas se por algum motivo você não conseguir assistir, você tem o dia inteiro para assistir, tá? E assim, se você não viu ainda a aula 1, assiste ela, porque ela vai sair do ar em breve, tá? É um conteúdo top, esse conteúdo vale ouro, e eu vou deixar pouco tempo ele no ar, tá? Logo, logo a minha equipe vai tirar ele do ar. Então, muito obrigado por ter ficado até agora, espero ter te ajudado de alguma forma, e vejo você então na próxima aula da jornada Você na Medicina.